minha mãe trabalhou numa orivesaria durante 24 anos. E estava na orivesaria e, entretanto, aparece um carro de polícia com o meu irmão lá dentro, na parte de trás. E para o carro em frente à orivesaria. A minha mãe vê o meu irmão no carro da polícia, o polícia sai, o meu irmão vai a sair também. Ele abre a porta ao meu irmão, não é? O polícia, o meu irmão vai a sair, a minha mãe vai direto ao meu irmão. Carlitos, o que é que tu fizeste? Já lhe ia dar. Ele diz, calma, calma, que ele foi assaltado. Portanto, isto era o nível de confiança que a minha mãe tinha. A expectativa era grande. E isto é muito importante e nós, enquanto recursos humanos, também temos que ter sensibilidade de conhecer as nossas pessoas e de adaptar o discurso. Ou seja, nós não podemos chegar lá e tratar todas as pessoas como se fossem um fecheiro de Excel, não é? A onda, eu ainda estou para perceber como é que se meça a onda num estádio, porque aquilo tem vários anéis. Tanto quanto eu sei é no México, não é? Não, mas a mexicana, a ola mexicana. aquilo que são vários anéis, e como é que se organiza de tal maneira que as pessoas começam a levantar e anéis diferentes, e Sabes andares porquê? diferentes? Naquele caso as pessoas têm um propósito comum. É verdade. Como é que respondias a esta? Se não me querem é porque não me merecem. Nunca deleguei. Okay? Porque acho que se há coisas. Não só, e é mais do que dar a cara. É dar importância e é assegurarmos que as pessoas são tratadas como nós gostávamos que fôssemos tratados também, ou como eu costumo dizer, que aqui eu amanhã eu irei ser tratado. Certo, eu fui convidada para ir para o Parlamento Europeu. E Já está não exibido. fui. Não fui. Mas foi quando eu comecei a namorar com o Jorge. Mas eu acho que devíamos de olhar para o tema, em vez de, enquanto sociedade, né? Infelizmente tem que ir para fora, para felizmente tem a oportunidade de ir para fora. Porque eu acho que é completamente distinto. Eu acho que eu trabalhei muito tempo fora, por vários países também, e eu acho que se aprende tanto, mesmo que eu tivesse todas as condições do meu país, eu saía a ganhar por isso circular e ir aprender outras coisas, não é? Portanto, eu acho que há uma dimensão psicológica também. Obrigado a todos por terem vindo e dar aqui um bocadinho o contexto deste desafio do The Human Factor. Okay? Como é que isto tudo começa? Okay? Começa com a minha ideia e o meu objetivo de criar um formato que traga algum valor ou mais valor ao mercado face àquilo que existe, com pessoas mesmo muito especiais. Para falarmos de cultura, falarmos de liderança, cultura das empresas, mas acima de tudo de conhecer melhor os profissionais dos recursos humanos, não é? E depois pensei assim, eu sozinho, eu e toda a gente, não vamos longe, não é? É com amigos e com parceiros, mas principalmente com amigos, não é? Lembrei-me assim, duas pessoas que fazem imenso sentido. Isabel Moço, obviamente, não é? E, primeiro porque são coisas loucas e coisas diferentes e disruptivas, não é? Pronto, é preciso alguém assim. E depois também a Sara, obviamente, não é? Que sempre na onda de fazer coisas diferentes e de chamar pessoas boas também. E, portanto, depois pensámos no nome, não foi? Que é o The Human Factor. Okay? E a ideia aqui é, com uma regularidade, chamarmos os melhores dos melhores, e bah, com alguma, fora a isenção, não é? Daqueles também que gostamos mais e que gostamos muito, não é? E conversarmos antes da liderança, antes da cultura das empresas, antes da felicidade do trabalho, antes do trabalho híbrido, que eu não gosto, mas são assuntos para discussão, Começa! Conhecermos realmente um bocadinho as origens dos convidados. E vocês são os três os convidados, mas antes de referir os vossos nomes e tudo mais, eu passo aqui a palavra à Isabel. Olha, adoro estar aqui, adoro comer, adoro beber, adoro as pessoas que estão aqui e, portanto, tenho a certeza que este vai ser aqui um espaço engraçado para nos conhecermos melhor, mas também para deixar algumas pistas sobre aquilo que são as nossas lessons learned, não é? Aquilo que nós já sabemos e que os outros podem usufruir também. Portanto, preparem-se que vão tirar a camisola. E vamos ter um desafio também, depois não é só conversa, não é só vinho, queijos e tapas, vá, não é? Qual é a versão de tapas? Eu vi logo que não havia nada grátis. Petiscos. Petiscos, não é? Exatamente, petiscos. Tapas, boa. Sara, o que é que tu achas que podemos construir aqui? Eu acho isto a ideia é giríssima, acho que é fundamental falarmos de pessoas e nada melhor que trazer profissionais da área, que todos os dias lidamos com pessoas e fazer coisas diferentes, ou seja, para não ser mais do mesmo. Mas só porque é fácil lidar com pessoas. É facílimo. Eu costumo dizer, é matéria-prima, aquela matéria-prima que tem vontade própria, não é? Portanto, as empresas precisam delas, mas têm sempre aquela vontade própria. Portanto, torna a coisa um bocadinho mais complicada. Acho que é um bom ponto de partida para o teu cargo, não é?
Patrícia, Nuno e João, muito obrigado por terem vindo. Okay. Depois, a componente de referirem-se a empresas onde estão, onde não estão, é conforme a conversa nos levar e a quantidade de vinho que tomarem, não é? Também um bocadinho por aí. Mas, como eu referi, era importante para nós, não é? Perceber um bocadinho mais as vossas origens, quem são realmente, o que é que gostam de fazer, o que é que não gostam de fazer, onde é que nasceram, como é que era a vossa família. E, portanto, olha, Patrícia, começamos por Sou eu ti. primeira. Muito bem, então começo eu, até porque esta é mesmo uma primeira experiência. Quem sabe se pega moda, logo se vai ver. Bom, então, eu sempre trabalhei na área de recursos humanos e não queria nada fazer isto enquanto ainda era uma teenager. Também ainda sou. Mas sempre pensei em ser professora primária, educadora de infância. Essa mesma coisa, não Nada. te preocupes, estás no bom caminho. Exatamente. Educar. Educar, não deixamos de o fazer, É não é? Depois cheguei ao 10º ano e mudei o meu rumo totalmente e decidi que queria ser algo da área de economia. Tudo a ver, não é? E depois cheguei à faculdade, depois preenchi os papéis e pensei, nada a ver, não é isto que eu quero. Recursos humanos, vamos. E foi aí que tudo surgiu. E surgiu a área da Sociologia. Eu sou licenciada em Sociologia e acho que foi o melhor passo que dei na minha carreira, na minha vida, porque eu sou muito feliz a trabalhar em recursos humanos. O que é que eu sou enquanto pessoa? Adoro estar com a minha família, com os meus amigos, sou viciada em desporto, em experiências novas. Qual desporto gostas mais? Olha, já fiz. Isso é que ias perguntar a experiência nova que ela não se A pode experiência dizer. nova é estar aqui. É válido, não é? Não, mas tudo o que seja relacionado com modalidades de ginásio é o que eu gosto realmente de fazer. Para além de já ter feito 5 anos de natação, também conta. E de ser uma adepta de assistir a futebol. Só. Ficamos por aqui. Assistir a futebol. Amanhã somos Porque, todos sim, vermelhos, amanhã é. Pronto. Ficamos por aqui, pronto. E acho que estou um bocadinho apresentada, não é? Sim. É por enquanto, pois vamos Por colocar aqui enquanto, mais. claramente. Claro. João, vou fazer de conta que não te conheço. Exato. E bem. Era o melhor que fazia. Tinha que falar já na empresa. E bem. Bom trocadilho. É quase bem ou bem. Está quase. Bom, já disse. Não, primeiro é um prazer estar aqui novamente, num sítio que, desde o primeiro momento que aqui entrei, que vi logo que vinham muitas coisas boas daqui. No Top Port Studio. Exatamente. E acho o formato muito giro e acho que é a minha cara, porque falando de mim, isto é o que eu gosto efetivamente de fazer, é passar bons momentos com as pessoas. Eu acho que é isso que faz a diferença e eu sou um coletor de experiências, de momentos. Sou aquela pessoa que guarda as rolhas todas das garrafas de vinho de bebo em minha casa, todas estão marcadas e guardadas. Não sei o que é que vou fazer com aquilo. Tem um mas armazém de rolhas, tem um Tenho armazém um de saco cheio de... Quando chegares à minha idade, ou mudas de casa, É verdade. ou tens que mudar de Eu estava a registro. pensar em usar a garagem só para isso. Olha, isto é sobre ti, mas só um segundinho, mas na minha garagem, é desde sempre, ok? Para não acharem estranho, mas eu tenho 3 caixotes gigantescos, eu diria 25% da garagem, com rolhas, de facto. Que um dia eu hei de fazer qualquer coisa com eles, não sei. Mas não sei o que é, mas... Guardam as rolhas todas. Sim. Aquilo lá de contar uma história, não é? E... Reparem como a história do João é sobre rolhas. Exato. Mas desculpa, Nada Tinha tão pensado português como a nisso. cortiça, portanto está tudo bem. Sim. Mas é isto, gosto de colecionar momentos, sempre fui uma pessoa de pessoas. Eu sei que isto é uma coisa super clichê Não de é dizer, nada. mas a verdade é que quando era, agora pegando aqui no que a Patrícia também estava a dizer, as dúvidas do que é que eu queria ser quando fosse grande, pensei em ser ator, em ser comediante, era assim uma coisa que gostaria de ter feito. Depois, como é óbvio, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Pronto, E isto era jogaste óbvio, bastante ainda. joguei durante muitos anos. Malma. Jogava, exatamente, quando me deixava, ou me passavam a bola, alguém se enganava e tal. E a verdade é que eu sabia que tinha que ter alguma coisa a ver com gestão, à partida, e dentro da gestão, eu acho que pessoas, comunicação, tinha que ser ali a saída. Então, acho que foi mais ou menos óbvio que tinha que ser a gestão de recursos humanos. Foi por aí que enverdei. Acho que escolhi bem, é de facto muito desafiante. Mas tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o entregar alguma coisa aos outros, estar sempre preocupado com o que está à minha volta, de forma o mais natural possível, que eu acho que é assim que é bom, e depois o resto sou daquelas pessoas que não conseguem estar quieto, estou sempre metido em tudo e mais alguma coisa, a minha mulher passa-se comigo, porque eu estou sempre a inventar eventos, Pensava que era com as organizar rolhas. eventos. De repente pensei que a mulher Rolhas passava também. era com as rolhas. E é uma coisa minha, mas é uma coisa que me dá um prazer tremendo, ou seja, aí levo o trabalho para casa, que é sempre que posso estar
reunido com pessoas que gosto. Gosto muito de trabalhar com pessoas que gosto também. Tenho esse privilégio de trabalhar numa empresa em que tenho muitos amigos pessoais, com 18 anos de amizade e coisas do género, e isso acho que é uma coisa que nós levamos mesmo, pelo menos é o meu, se eu puder ver-me daqui a uns anos, no meu discurso de final de carreira, acho que era uma coisa que eu gostaria realmente de poder continuar, era a levar algumas daquelas pessoas comigo. Nunca fui a pessoa que vai para as empresas à procura de fazer amizades, porque felizmente tenho muitas, mas elas acontecem de forma natural e eu acho que isso é muito especial e, portanto, gosto muito de, por exemplo, ter professores. A Isabel não foi minha professora, mas tenho professores que são hoje meus amigos, colegas que se tornaram amigos, etc. Eu acho que isso, no final do dia, e espero que daqui também surjam novas amizades e que possamos lembrar deste momento. Somos os Verdade. não sei se Sim, é pioneiros ou são somos os ratos de... Como é que é? É as duas coisas. É as duas coisas. Há de correr bem. Tudo isto é um tubo de ensaio. E terminar só a dizer isso, é um prazer estar aqui com vocês e conhecer algumas pessoas que ainda não conheci. Olha, João, mas deixa-me só dizer uma coisa, porque assim serve também de modo depois também para o Nuno e eventualmente também para a Patrícia, que é, mas que vocês não são só isso, não é? Porque eu sei que tu lá em casa é mais quem? Há lá umas meninas. Sim, tenho. Há lá umas meninas show a mal. Mas ele agora vai dar contexto. Não é? Foi só uma vez e estava muito... Não, mas a minha mulher... Não te preocupes, ele também tem. Eu gostava de encontrar essas rolhas para saber da história. Obviamente tenho a mulher da minha vida, com quem estou junto desde os meus 20 anos, portanto é uma relação, já estamos agora vou dizer a minha idade, mas pronto, já estou há quase 19 anos com a Andreia, portanto é uma relação muito especial também. Temos 2 filhotes, o Miguel com 9 anos e a Laurinha com 6 anos e são uma maravilha. Muito bem, eu sei que ele baba-se sempre, estou a perceber que eu puxei o assunto. Claro, quem não é? É Impossível não. Muito bem. Nuno. Vou pegar na parte onde que o João nos deixou. Das rolhas. Das meninas. Também pode ser. Acho curioso as mulheres não dizerem nada das rolhas. É? Eu acho que eu já tinha dito ao meu marido, então, mas isto não é para o lixo. A minha mulher diz. Não, mas eu acho que isso é pelo lado prático. Qual é a finalidade da rolha? Abre-se, deita-se fora e focam-se O naquilo que é meu essencial. marido não Pronto, vai eu percebo. ouvir isto, porque olha que ele se lembre de guardar rolhas. Vai ser uma Se chatice calhar lá é em melhor não casa. passar esta parte, Ai, também não acho vale que o meu não. lembrar de começar a guardar as rolhas. Bom, para além do nome, eu costumo dizer que eu ou fui abençoado ou fui castigado, e depende dos dias, porque sou o único homem lá em casa, no meio de outras 3. E mais recentemente senti necessidade de tentar equilibrar um bocadinho os pratos da balança e não tentei ir ao terceiro. Foi o Oliver, que é o meu melhor amigo. É um schnauzer, sal e pimenta, e segundo aquilo que os meus amigos dizem, dos 3 filhos, porque ele acaba por ser também um filho, é claramente aquele que é mais parecido comigo, por isso é que eu deixo É verdade, as filhas são a cara chapadinha da Carla. Pois é. Pois é. Mas pronto, essa Se história fosse à Transmontana dizia já assim, não fizeste nadinha. Ou soube fazê-las. E eu costumo começar mesmo por esta vertente, porque acho que é uma das coisas que mais me caracteriza, com tudo o que isso tem de bom e de menos bom. Porquê? Porque eu sempre defendi que esta história do work-life balance, eu acho que é cada vez mais integration, porque aquilo que nós levamos quando saímos de casa acaba por influenciar positivo e negativamente a forma como nós depois conseguimos lidar com aquilo com que nos vamos deparando e vice-versa. E aquilo que levamos do escritório também acaba muitas vezes, e mal, por influenciar. Estou-me a lembrar da minha Laurinha, que é a minha mais pequenina também, que eu diria, ingere muito açúcar ao longo do dia e, portanto, tem ali uma necessidade. E eu há muitos dias, e penalizo-me sempre que isso acontece. Laurinha, filha, está 2 minutos, pai, deixa-me acalmar um bocadinho. A mais velha, a Leonor, é meio chapada, eu faço, deito os foguetes, vou apanhar as canas, reutilizo e arranjo uma outra forma criativa e de facto... É uma super gira da patinagem, não é? São as duas. Essa já está um bocadinho mais retirada porque foi operada há relativamente pouco tempo e acho que aquilo afetou-a porque ela desde então diz que quer ir para a fisioterapia. Acho que
significa que teve uma boa Às vezes é experiência assim, por aí. exatamente. Até preencher os papéis da faculdade. Esse é o grande Já dia. começou porque foi à Futuralia e veio de lá e ela tem esta ideia muito fixa desde há 2 anos e veio de lá desde hospedeira de bordo, enfermeira e, bom, e sabe Deus. E tem muito vincado e aí claramente puxa a mãe e está na minha to-do list também, antes de fazer o que quer que seja, quer ir fazer 3 ou 4 meses de voluntariado para um país qualquer da África e por aí fora. Portanto, estão a ver. Por isso é que eu estou assim um bocadinho cansado, porque elas de facto impõem um ritmo muito, muito elevado, mas é espetacular e é gratificante. O que mais é que vos posso dizer? Como é que eu vim parar a recursos humanos? Não, antes disso, Nuno, desculpa. Em puto, como é que tu eras? Rebelde, traquina? Em puto, posso dizer 2 ou 3 coisas. Eu acho que tens cara de traquina, que eras traquina. Uma delas é quando ligavam aos meus pais a meio do dia, e eram algumas vezes, era para me irem buscar ao hospital ou porque tinha acontecido alguma coisa, e alguma coisa podia ser até o professor do Conselho Diretivo tem-me lá a aguardar para ter uma conversa com os pais. Sim, isso de facto também... Tinha pinta. Tu Check, paste. check. Foi desafiante. Por isso é que eu hoje tenho que pensar 2 vezes antes de dizer algumas coisas às minhas filhas, porque, pronto, quem sabe os seus não degenera. Costuma-se dizer que o karma é Sim, é tramado, não é? Oh, Nuno, desculpa, eu aí tenho que contar uma história hilariante. E estavas a falar de ligar para os pais. A minha mãe teve uma situação. A minha mãe trabalhou numa orivesaria durante 24 anos. E estava na orivesaria e, entretanto, aparece um carro de polícia com o meu irmão lá dentro, na parte de trás. E para o carro em frente à orivesaria. A minha mãe vê o meu irmão no carro da polícia, o polícia sai, o meu irmão vai a sair também. Ele abre a porta ao meu irmão, não é? O polícia, o meu irmão vai a sair, a minha mãe vai direto ao meu irmão. Carlitos, o que é que tu fizeste? Já lhe ia dar. Ele diz, calma, calma, que ele foi assaltado. Portanto, isto era o nível de confiança que a minha mãe tinha, Expectativa era grande. tinha e tem nos filhos. Pronto, é o Bem, tal bem nível de visto, rebeldia, bem é a visto. história do Pedro e do Lobo, não é? Bem visto, muito bem visto. Mas a resposta do como é que eu vim parar aos recursos humanos acho que acaba por ter a ligação de como é que eu era em puto, porque os meus pais... Portanto, é uma espécie de castigo. Acho, não sei, se calhar... É o universo a conspirar. Eu prefiro dizer que foi uma tens de espécie... pagar em Eu cá. prefiro dizer que foi uma espécie de estratégia. Porquê? Porque onde vivi, estamos no concelho onde eu cresci, aquela bela localidade, não é? Oeiras, e muitos amigos meus, enfim, alguns que já cá não estão para contar, foi um período ali particularmente complicado e muitos meteram-se em drogas e coisas afins. Eu acho que eles, e bem, acabaram por ter, de alguma forma, a visão de, pá, nós temos é que manter este puto entretido, e o desporto foi claramente um bom argumento para isso acontecer, porque eu sou completamente viciado em desporto. Aliás, eu costumo dizer que é o meu escape, é o pipo da panela de pressão. E estou muito tempo sem fazer desporto. Aquilo o tique e o teco começa. E quem pratica desporto, aliás, está provado fisiologicamente que libertamos, né, umas hormonas que ajudam a controlar muita coisa. E de facto acabou por ser isso. E a parte que eu acho que acabou por condicionar depois, porque eu não queria, aliás, eu cheguei a estar inscrito em desporto, no curso de Educação Física e Desporto. Eu, mais do que querer ser, joguei à bola, fui federado durante muitos anos, aliás, desde ginástica, fui federado principalmente em futebol 5 e futebol de 11, mas achei que ia ser mais Zé Mourinho ou, se quisermos, um upgrade de Ruben Amorim. Ei, já sei qual é a cor. Não necessariamente. Não necessariamente, e apesar de ser natural de Alvalade. Mas eu gosto de contrariar, às vezes, a lei das probabilidades. Até porque o Ruben é do Benfica. Pois, exatamente. Bem visto. E, de facto, acabei por estar inscrito no curso de desporto e porque um dos meus últimos treinadores acabou por me lançar o desafio num ano em que eles permitiam a inscrição de 3 sub-18. Eu acabei por ser um desses 3 e, simultaneamente, ser o treinador adjunto e o preparador físico. E cheguei a tirar mesmo o curso de nível 4 e olhei para aquilo como, isto se calhar até é interessante. Depois comecei a sentir, passado aí 3, 4 anos, eu estava no banco e tinha alguns tiques de reação.
tipo, estamos a ver um jogo e quase que, remate e a perna foge-nos. E acho que percebi que eu no desporto era mesmo como praticante, muito mais até do que teórico, entre aspas. Depois, se calhar, com a costela de todos os pais e irmã, que é mais velha, 2 anos e meio, mas todos eles tinham enverdado pela área das organizações, eu digo assim, ok, estive inscrito em desporto, depois não sabia muito bem, deixa-me ver quais são os cursos que dão mais equivalências. Um dos que deu mais equivalências foi Psicologia das Organizações e de Trabalho. Eu digo, olha, vou experimentar, depois se não for aquilo que eu estou à espera, regresso à base. Já nem pensei 2 vezes, segui e depois enverdei para os recursos humanos, tendo curiosamente começado numa realidade que eu também disse assim, vou experimentar, porque se calhar não vai surgir, que foi a realidade da Marinha de Guerra Portuguesa, que foi uma realidade realmente muito interessante e que foi o bastante para eu perceber que não era por aí que queria seguir. E, portanto, enverdei depois pelas organizações e passaram, entretanto, mais coisa menos coisa, 20 aninhos. Está giro. Eu não fazia ideia nenhuma, não é? E cada um com a sua história, não é? O que é que vamos esmiuçar aqui mais do lado pessoal deles? A alma. A alma. Esmiuçar a alma é um bocado pesado, não é? Olha, eu posso fazer uma pergunta e se calhar faço aos 3, que é sempre uma curiosidade que eu tenho, que é, há um filme que se chama Momentos Decisivos, não sei, tem muitos anos, tem mais do que vocês têm de vida, Sim. se calhar, mas que ilustra a situação de que a nossa vida segue um caminho, há um acontecimento e depois pode ir pelo caminho A, pelo caminho B. Imaginem que vocês foram pelo caminho A. Okay? Aquilo que a vossa vida seguiu e o que aconteceu e como estão hoje. E como é que vocês imaginam que podia ter sido o caminho B? Aquele que nunca fizeram. Queriam perguntas fáceis, não é? Foi aqui dos motes. É difícil. É? Acho que sim. Eu posso começar. Bom, eu considero-me uma pessoa muito feliz e muito realizada. E eu acho que nos tempos de hoje é muito difícil nós assumirmos que somos felizes, que somos realizados e sermos bem resolvidos, não é? Acho que a ânsia de querer sempre mais, das redes sociais também nos influenciarem e de por vezes nós mostrarmos até um lado que não existe, só para parecer bem, faz com que as pessoas sejam sempre insatisfeitas. Mas o que é facto é que eu sou muito conformada com o que tenho, com o que não tenho, com o que trabalho para vir a ter, porque isso tudo requer trabalho. E eu acho que isso tudo se trabalha na nossa vida, na nossa cabeça, nas pessoas que estão à nossa volta. É engraçado. E eu acho que isso, se fosse outro lado da minha vida, que eu desconheço, mas, por exemplo, se eu fosse professora de infância, como achei que ia ser, ou gestora de empresas, ou economista, possivelmente haveria um lapso na minha vida, que era exatamente este que eu conheço, que é eu estar rodeada de pessoas que eu gosto, tanto na minha vida profissional, que tenho tido essa sorte, sempre de ter pessoas boas, de ter sempre amizades que encontro lá dentro também, e eu acho que isso vem muito do nós, de sermos bem resolvidos e de sermos felizes, porque se nós formos pessoas... Mas não te inquieta não saber se podias ser mais feliz, mais realizada, mais concretizada, se tivesse sido por outra coisa? Utilizaste uma palavra, não é? Do conformada. Sim, isso fez logo... também foi a luz que se me acendeu. Sim, ou seja, eu acho que neste momento as estacas da minha vida estão todas no sítio certo. E eu acho que não faz falta nada. E se vier uma ventania? Temos que ir apanhar as estacas, não é? Voltar Mas a é tão pôr giro, no é. sítio. É muito fregira. Sim, é giro eu quando falo de empreendedor, o empreendedor é na forma de estar na vida, não tem nada a ver com negócios necessariamente, não é? E portanto tem sempre uma dimensão de risco associada com a qual eu não sei, ou seja, eu não sei viver com a ausência dela, não é? Tenho que ter sempre essas borboletas todas. Eu tenho o paralelismo com a minha irmã, que é 5 anos mais velha do que eu, que é exatamente o contrário. Que valoriza saber quantas tacas são, é com aquelas contas, estão sempre na mesma posição e é feliz com essa segurança. E que a mim, eu compreendo, respeito, de certeza absoluta, que há muito mais noites que dorme tranquilamente do que eu, seguramente, é quase como se fosse uma proposta de valor para a vida distinta, não é? Mas é que é a vantagem do controle, não é? Porque nós controlamos as variáveis e, portanto,
conseguimos perceber melhor o que nos espera. Curioso. E tu, João? Olha, não sendo exatamente, se calhar, o mesmo que a Patrícia, é relativamente parecido, porque eu sou muito grato por aquilo que tenho. Sempre fui e sou daqueles que às vezes tem que ser empurrado para fora de alguma coisa para desistir, porque dificilmente desisto quando acredito nas coisas, etc. Isto é bom e é mau, atenção, tem as duas partes. Costumo dizer que se não tivesse sido despedido de uma das empresas onde estive, hoje não era tão feliz como sou, claramente, e felizmente... Dificilmente desisto ou nem sempre tenho coragem para mudar? Não tem a ver com mudar, tem a ver com ser obstinado e achar sempre que sou capaz de superar-me a mim próprio, etc. E isso às vezes leva-te a ficar no mesmo sítio. E às vezes é importante mandar a toalha ao chão e dizer, pá, não é isto. E eu costumo dizer que tenho medo de muito pouca coisa na vida, mas há um medo enorme que eu tenho, que é de desiludir quem acredita em mim. Pá, e quando eu acredito que alguém confia em mim e acredita em mim, e neste sítio onde as coisas não correram bem e acabei por ser despedido, no fundo, não me renovaram o contrato, é a mesma coisa, portanto, uso este termo, fui despedido. Mal o Deus. Certo, mas obviamente que depois ficas com isso na cabeça. Na altura dói, mas ao mesmo tempo que estava a ser despedido, tinha muita gente à minha volta a dizer, pá, tu tens um brilho diferente, tu tens muito talento, tu podes ser diretor-geral desta empresa. E a seguir sou despedido. E isso não joga muito bem, não é? Mas a verdade é que hoje, com total frieza a analisar, eu sinto que as duas coisas eram verdade. Eu fui despedido e bem, porque não estava a ter resultados, tem a ver com o contexto, mas não tem nada a ver com o facto de eu ter ou não talento. E eu acho que isso foi um ensinamento também muito grande para a maneira como eu olho para todos os outros. Ou seja, ver brilho nas pessoas às vezes tem só a ver com o contexto. Basta mudares qualquer coisa e aquela pessoa de repente começa a brilhar. Tens é que entender o que está do outro lado. Houve decisões na minha vida que eu tomei que eu acho que poderiam fazer uma vida completamente diferente. Eu não posso ignorar esse facto. A tua pergunta fez-me logo aqui ir aos dossiês. E uma das decisões foi, quando opto por gestão de recursos humanos, foi decidir sair da minha zona de conforto e estudar para fora, que me obrigava a viver longe dos meus pais. Foi estudar em Setúbal, porque pensei, 50 km ou 60 km, dá perfeitamente para vir ao fim de semana, e para mim isso era muito importante, está com a família, etc., mas vai-me levar para outra dimensão. Eu vou-me dedicar à vida académica totalmente. Isso permitiu-me, por exemplo, ter a maior experiência da minha vida, que foi ser presidente da Associação de Estudantes, que continuo a achar que foi a experiência. Que os pais não iam tão facilmente com um telefonema lá à escola, não é? Exato. E se eu tivesse ficado, como podia ter ficado no ISCTE, anos mais tarde voltei ao ISCTE para fazer, ou fui para o ISCTE para fazer um mestrado, mas naquela altura eu ia ter ficado em casa dos meus pais, com os amigos de sempre, e eu acho que isso me ia limitar de alguma maneira a abrir mas horizontes. Ninguém te empurrou, foi uma decisão tua. Não, uma decisão minha. Exato. Isto aí sim, e porque nessa altura se calhar sem ser consciente, mas foi tentar, e tive que abdicar de muita coisa na altura. Na altura jogava futebol, tive que deixar de jogar futebol, que é a minha maior paixão, eu ainda hoje sou maluco, não fosse o joelho, acho que continuava a jogar, e a verdade é que eu tive que tomar decisões, e foi a melhor decisão. Conheci a mulher da minha vida, tive uma experiência num meio que eu considero que consegui deixar a minha marca, e eu acho que isso é extremamente importante, e sou um privilegiado e muito grato também por isso. E depois de ter sido, por exemplo, presidente da Associação de Estudantes, fez-me perceber coisas maravilhosas. Uma delas, eu estou sempre a dizer, quando perguntam o que é que eu aprendi que era muito mais burro do que aquilo que achava que era, por exemplo, porque nós achamos sempre que já sabemos tudo. Podias ter perguntado. Não sabia, não. Tinhas-me dito, e bem. Mas gerir 32 voluntários, um miúdo com 21 anos, eu na altura, agora as coisas mudaram, mas eu na altura fui o presidente mais novo de sempre da associação. Normalmente era malta mais velha, já mais batida. Eu era um menino, tive quem me desse força. Lembro perfeitamente da conversa que tive com o meu pai, porque eu tinha prometido ao meu pai que ia acabar o curso eram 4, depois passou para 3 com o Bolonha, mas em 3 anos acabava, etc. E lembro da conversa com o meu pai, eu dizer-lhe, olha pai, afinal preciso mais 6 meses, porque apareceu-me isto, e tive que lhe apresentar o projeto todo, o que é que ia fazer, o que é que ia acontecer. Ou seja, aquele foi o meu primeiro desafio, em vez de estar a falar para não sei quantos estudantes, foi convencer o meu pai. Sim, mas fugiste à pergunta. Sim, com jeitinho e tal, cheio de jogos e tudo. A diplomacia. Não, eu não quero fugir. Não, então diz-me lá, onde é que estarias se onde é que eu fosse estaria? o caminho B? Olha, é mesmo difícil de responder a isso, porque eu costumo dizer uma coisa à minha mulher e aos meus amigos, que é, eu acho que eu consigo ser feliz em qualquer lado. E, honestamente, eu hoje tenho um estilo de vida, mas eu se vivesse num T0, no centro de Lisboa, em que a minha vida fosse muito mais citadina, eu era feliz.
e a arranjar maneira de o ser, porque eu já vivi em diferentes contextos. Eu vivi 6 meses, e por isso é que eu estava a falar, enquanto era presidente da Associação de Estudantes, eu não tinha casa. Eu vivi durante 6 meses na casa de várias pessoas. Eu dormia num sofá que era a sala de jogo, literalmente, uma fumarada tremenda. Eu devo ter problemas nos pulmões à conta disso, certamente. E eu dormia num sofá em que eu não cabia. E isto é verdade, numa república de estudantes, e era o sofá do presidente, que era a brincadeira na altura. E, portanto, eu acho que tem a ver com o espírito com que nós levamos as coisas. Quando fosse que esse caminho te levasse, ias ser feliz. Eu acho que sim, honestamente. E há uma outra decisão. Eu tive a oportunidade de ter ido para Angola, ter uma experiência enquanto expatriado, e na altura ponderei muito e recusei. Na Zagop? Não. Não, já fora. Estava na Zagop, mas convidaram para ir para uma Olha, outra a empresa, Délia obviamente. foi minha aluna. Pois foi. E eu tive que lhe contar na altura que me queriam levar embora e ela ia-me batendo, e eu não foi por isso, foi mesmo por uma decisão pessoal, como é óbvio, e também, como é óbvio, gostava muito de deixar a Délia. Portanto, continuo a dizer, sou muito grato, lá está, por aquilo que tenho, mas honestamente, desde que eu esteja, eu digo isto muitas vezes também no contexto empresarial, que é, independentemente de para onde eu vou, o mais importante é com quem é que vou. Eu sou muito assim. E, portanto, se eu tivesse a minha mulher e os meus filhos, eu faria qualquer coisa e acho que era feliz. Já compramos. Sabem que o João fala muito bem, esta coisa toda, não é? Mas de facto, eu já o conheço há uns anos e ele tem, tu disseste há bocadinho a tua idade, que idade é que tens? Eu tenho 39. Vou fazer 39, ainda tenho 38. 38, vai fazer 39. Sou de 86. Mas ele tem aquele olhar mesmo super brilhante, não é? E super, mas ele sempre foi assim. Eu olho para ele mesmo como, claro que toda a gente tem os seus dramas, como é lógico, pronto, ele tem alguns problemas também. mas tem aquele espírito mesmo muito leve, eu acho isso. Porque se calhar a maior parte das pessoas que não te conhecem e que te discute, parece que estás a romantizar um bocadinho a coisa, não é? Onde eu estiver, a coisa está tranquila porque o mundo é bonito, não é? Mas ele tem mesmo esta leveza daquilo que eu conheço, não é? Da parte boa, a parte má não vou contar, mas tem esta leveza. Obrigado. E vosso Messê? Pus um queijo na boca na pior Claro que sim. Eu se tivesse um plano B era um momento como este, mas sem ter um bocado Não há de problema nenhum. Estava a tentar tirar partido aqui de ser o último. Estava a ouvir a Patrícia e o João e acho que consigo identificar 3 momentos. 3 momentos em que as coisas podiam ter sido. E porque eu não me identifico, não considero, a Isabel já me conhece há muitos anos, poderá, porque eu gosto muito também de ter as perspectivas dos outros, não é? Porque acho que isso, eu sou muito, não me considero uma pessoa nostálgica, ou seja, não fico muito tempo a pensar nas coisas, mas volta e meia gosto de fazer um pit stop e gosto de fazer uma reflexão. Eu acho que houve 2 ou 3 momentos em que as coisas podiam ter sido radicalmente diferentes. Uma delas foi quando eu de facto decidi sair de desporto, porque eu de facto sempre, quer dizer, desde os 4 anos que eu não sei fazer outra coisa sem ser estudar ou trabalhar ou tudo o resto, não é? É desporto. E desporto numa base praticamente diária, sempre que é possível. E, portanto, eu acho que aí foi um momento que podia ter sido diferente e não sei, também não perco muito tempo a pensar se teria sido mais ou menos feliz, mas acho que teria sido diferente, claramente, até porque o próprio enquadramento, por aí fora. Esse foi um dos momentos. Não estou rigorosamente nada arrependido. Sinto que qualquer coisa que eu fizesse tinha que implicar relacionar-me bastante com pessoas, porque tem a ver com a minha maneira de ser. O desporto também me daria isso, mas se calhar de forma diferente. E portanto esse acho que é um dos momentos. Depois, o outro, e que claramente é uma consequência deste primeiro, porque eu, ao ter decidido mudar de curso, surgiu-me também a oportunidade de fazer um programa na Universidade de Valdebron, em Barcelona, onde conheci, mas para ficar bem claro, foi a outra parte que veio à minha procura. Não, estou a brincar. Mas, de facto, nesse programa conheci a mulher com quem ainda hoje estou casado. E as coisas, enfim, isto, há curiosidades, né? Há curiosidades. E, portanto, acho que às vezes e a pergunta é muitíssimo pertinente, porque quando nós nem sempre paramos para pensar quais são os momentos que depois, num caminho bidirecional, olha, se fôssemos para um lado, o que é que podia ter acontecido? Porque eu até podia ter conhecido
na noite ou noutro sítio qualquer. Eu costumo não sei. brincar a dizer com isso, quando contamos a história, dizer eram 5 da manhã e não havia mais ninguém na discoteca e a minha mulher olhou para mim e disse, bom, muito bom, Mas tem é que ser muito, este. é muito curioso dizeres isso, porque a mim aconteceu-me exatamente o mesmo. Em 87, eu sou velhota, não é? A idade adulta avançada. Já como- tinha nascido, portanto. é tudo bem. Em 87, eu fui convidada para ir para o Parlamento Europeu. E já está a não exibir. fui. Não fui, mas foi quando eu comecei a namorar com o Jorge. Olha, Logo a seguir. Portanto, isto foi no início de setembro e nós começámos a namorar dia 26 de setembro. Portanto, se eu tivesse ido, provavelmente não tinha tomado essa decisão. e eu que conheço o Jorge e tenho o número dele, hoje preferia estar no Parlamento Europeu. Muito bom. Podia ser igualmente feliz, não era mais, de certeza. Não, há bocadinho o João disse uma coisa que eu fiquei curiosa, que é, no mundo dos recursos humanos e quem recruta, até que ponto há algum tipo de estigma a quem já foi despedido e admite, olha, houve uma situação qualquer na minha vida, passei por isto, não é? Até que ponto é que nós temos a mente aberta para perceber, olha, esta pessoa correu menos bem, por isso saiu, ou até que ponto nós limitamos mesmo a algum tipo de contratação por já ter algum histórico de assim de... Era esta a minha questão. Tens razão, eu não o contratava. Não, eu vou pôr a primeira questão de outra perspectiva, que Está a ficar é, sério. e que já tentei passar Não é isso sério, a algumas não é uma pessoas pergunta que séria. passaram por isso. Que tem tudo a ver com a maneira como nós conseguimos ser efetivamente honestos na maneira como explicamos o que é que teve por trás disso. Porque às vezes é tão simples como não tive resultados. E não tive resultados por isto, isto e isto. E mais do que arranjar desculpas, como em tudo na nossa vida, nós devemos, de facto, assumir a culpa da parte que nos toca. E eu acho que tem muito a ver com isso, que se tiver, eu, pelo menos, não me lembro agora de alguém em concreto que esteja como candidato à minha frente a dizer, olha, fui despedido por isto, José aquilo. Manuel. Mas Mas ainda é tabu, ou seja, Claro que sim. os candidatos não têm aquela vontade de dizer sim, olha, eu fui despedido. porque o entrevistador também é humano, não é? E acaba por ter os seus próprios viés, digamos E assim. não é preciso ser o entrevistado. Até o João, como disse há bocadinho do percurso dele, as pessoas contornam e não sempre uma versão romântica da coisa. Não é? Não é? E quando nós falávamos de presenças e de partilhas genuínas, espetáculo. Eu vou-te dizer uma coisa, de todos os artigos que eu escrevi até hoje, o artigo que eu escrevo sobre este episódio da minha vida em que fui despedido, que é Quando ser despedido é uma benção, foi o nome que eu dei ao artigo, foi o artigo que eu recebi mais interações. Eu recebi uma montanha de mensagens no LinkedIn, por exemplo, pá, eu passei pelo mesmo e revejo-me, e não sei. Ou seja, eu acho que as pessoas sentiram que eu estava a ser... Quer dizer que É o há que é. temas que não falamos, Ora mas bem. que se calhar valia a pena pôr aqui em cima da mesa. Os insucessos. Não é? Os insucessos são insucessos. O determinantes. erro, Isso mesmo, o erro. não é? Os, Quem nunca? Ou erros. Mas isso eu falhanças. acho que tem a ver com o formato. Porque eu percebo a questão da Sara e se nos remetermos para um formato mais conservador e tradicionalista, estamos logo à partida a fechar a probabilidade deste tipo de temas surgir. E ao invés, se promovermos cada vez mais momentos completamente descontraídos como estes, as coisas fluem muito mais naturalmente e numa perspectiva até de recrutamento é muito mais fácil conhecermos quem está do lado de lá. Sem dúvida. É o ambiente que se cria, não é? Claramente, e eu acho que sem estabelecer logo qualquer tipo de ligação para os modelos de trabalho, porque pode ser tricky, todas as realidades têm prós e contras, mas aquelas em que as pessoas podem ser mais genuínas, acho que acima de tudo oferecem às outras pessoas que têm que lidar com elas uma maior probabilidade de as conhecerem verdadeiramente. Mas agora... Desculpa, sabes o que é que agora tu me lembraste? Vocês conhecem aquele anúncio da Heineken? Sim. Que é um conjunto de entrevistas, Sim. não é? Espetacular, não é? Depois fazem o teste E como as pessoas do alarme reagem. tocar e a maneira como Exatamente, ou entrar no gabinete de mão dada. Eu vou buscar o candidato, dou-lhe a mão e vamos para o corredor e os candidatos... Sim. É? Eu acho que tem a ver com isso, não é? Eu Claramente. acho que... A genuína. Falaste em formalismo. Achas que isso ainda resulta nos dias de hoje? Não, eu sou completamente contra isso. Procura. Eu sou completamente contra isso. E, aliás, as pessoas, no nosso caso agora, as pessoas que procuram formalismo não são claramente, não têm um fit com o tipo de cultura que queremos cada vez mais promover. Porquê? Porque, do outro lado, os clientes, numa perspectiva de negócio, os clientes não procuram formalismo.
Procuram soluções, procuram relações e procuram confiança. Isto tem uma dimensão geracional também, não é? Tem. Há gerações que foram formatadas pelo formalismo. Tem muito, por isso é que eu acho que cada vez mais várias coisas que temos ouvido de porem no board uma pessoa de 20 anos ou o que quer que seja, faz todo o sentido. Porquê? É ter um cliente não é? Dentro de casa. Claro. Olha, eu tive um CEO que quando estávamos assim em mesa, ele tinha sempre uma cadeira vazia. A cadeira vazia significava Sócio tinha o morrido, cliente. Não, era o cliente. O cliente sentava-se ali e ele dizia, ouçam o cliente. Era figurativo e simbólico, não é? Mas era muito poderoso e acho que tem muita razão. Desculpa, Sara, eu acho que já não existe esse estigma, porque eu concordo totalmente com o João. E quando eu disse que era feliz, fui feliz porquê? Porque antes também me aconteceu uma situação destas. E nós aprendemos a olhar para os erros, não é? Que antes eram assumidos como o certo, de uma forma diferente. E por isso é que nós nos conformamos, de certa forma, não vamos levar à letra esta palavra, mas porque temos uma experiência que nos fez. E que nos fez avançar para a frente e que, se calhar, havia coisas que nós não dávamos valor ou que não tínhamos tempo para elas e que agora vemos de outra forma. Portanto, não existe estigma nenhum. Eu estou nesta empresa onde estou atualmente desde janeiro e foi um tema falado abertamente, o porquê de eu ter saído com uma extensão de posto de trabalho, e foi algo que, quando bem explicado, obviamente que existe um contexto, não é? E nós reconhecendo também e havendo um caminho para fazer, é tudo possível. E eu dou muito valor se encontrar uma pessoa nos mesmos moldes. Porquê? Tem vida, tem ideias, tem uma experiência, não é? tem história, exatamente, que pode trazer e que pode acrescentar muito. Se calhar uma pessoa que está estagnada a fazer o mesmo há 20 anos é igualmente válida e é muito boa naquilo que faz, mas se calhar uma mudança é muito mais radical para ela e é muito mais difícil, se calhar, de ser recrutada. Okay. Então eu sou ex-presidiária. Okay? Faz-me lá aquela pergunta que é difícil. De uma forma muito informal, Sim, porque estamos numa conversa muito informal. Não. Estamos num processo de seleção. Sim, mas eu faço dos processos de seleção uma conversa informal. Ok, faz como quiseres. Eu posso sugerir que é, porque é que mataste a velhinha? Olha, eu tenho muita curiosidade em Não sabia que visitar... estava destravada. Exato. Exato. O andarilho não tinha ABS. O meu dark side. Foi um acidente. Desculpa, Patrícia. Isto era um roleplay e eu... Queria, mas olha. Eu tenho muita curiosidade em conhecer uma prisão por dentro. Diz-me lá, o que é que eu tenho que fazer para ir lá parar? O que é que aconteceu Matar a contigo? velhinha. Eu pensava que a velhota queria descer as escadas, afinal queria subir. E se calhar conseguimos uma resposta. Ok, como eu vivi esse Sim. ambiente. É? Talvez. Olha, deste lado eu ficava logo a pensar, bem, esta empresa não deve ser calhar nada não é grande para mim. coisa para trabalhar. Não, e há outro tema que normalmente é tabu e que eu acho que tem que deixar de ser completamente, que é a questão, por exemplo, no caso das mulheres, de terem feito ali um período quase sabático dedicado à família, à maternidade, etc., por exemplo. Bom tema. É também um tema que normalmente gera ali um conjunto de perguntas e eu acho que nós temos que começar a perceber que é o que tu dizias, é uma história. E eu acho que isso pode ser extremamente poderoso. Perceber que alguém que quer voltar ao mercado de trabalho, teoricamente, é alguém que tem muita vontade de se afirmar e de apresentar resultados. Isso pode ser uma mais-valia tremenda. Em detrimento de pensarmos, não teve parada, não tem ritmo. Mas sabes uma coisa, nós dizemos assim, estas novas gerações agora, por exemplo, a minha filha está 1 ano a viajar sem Era trabalhar. o que eu ia dizer, isso vai passar Ok? a ser o novo É uma normal. experiência fabulosa. A filha ok? do Nuno já lhe disse, Mas eu quero ir já fazer estou a voluntariado. pensar como prepará-la para responder a isso. Certo. Normal. Mas isso Que ela é vai importante. voltar. A questão é, Isabel, eu acho que, e tal como a história do formalismo, não me identifico rigorosamente nada com, eu acho que ainda existe muito receio quando se tem do lado lá uma personalidade forte. Também concordo. Muito receio. Porquê? Porque isso pode dar uma perspectiva e nós achamos que é o caminho mais desafiante, mas naturalmente não somos nós que temos de tomar a última decisão, é a chefia.
nem tomamos as decisões por eles, são eles que têm que tomar. E muita chefia, quando percebe que não pode ter controle absoluto sobre quem está do lado de lá, se calhar não é por aí. Quando temos que contrariar cada vez mais isso, porque vai libertar a pessoa para se poder focar num conjunto de outras coisas, de outra forma nunca se conseguiria focar. Agora, não é o quê, é o como. Ou seja, o que é que te aconteceu? Mas e como é que tu reagiste? Eu costumo utilizar muitas vezes uma expressão que é: não existem boas ou más experiências se conseguirmos tirar sempre todas elas a melhor das ilações, das aprendizagens. Eu acho que tem muito a ver com isso. Muito mais interessante do que a tónica não é o contrato não foi renovado. Porque eu acho que há uma diferença. Não, claro. A tónica é... Ele está a dramatizar. Eu vai ficar sei. assim E poderoso. usar o tal tabu, usar Não, aquela expressão, porque ninguém diz isso, eu fui despedido. A tónica é o que é que fizeste quando isso aconteceu. Exato. Isso é muito mais E é isso interessante. que ele dá-nos- explora. Dá-nos Não, muito a mais. história é exatamente essa. Dá-nos muito mais a conhecer quem é que temos ali do lado, quem é que é o João, do que propriamente uma coisa cuja decisão não foi dele. Exatamente, aliás, no artigo é exatamente isso que eu digo, que foi a última vez que eu meti o meu futuro nas mãos de alguém, porque eu sabia que aquilo ia acontecer. Estava na cara que ia acontecer e eu em vez de mandar... Confiaste, foi? Não é confiar, é achar que ia dar a volta. Eu vou dar a volta, ainda me falta aqui uns meses, eu vou conseguir. E se calhar podia ter mandado a toalha ao chão e começar a mandar currículos ou qualquer coisa do Eu género. também percebo isso. E não o fiz. Quis levar até ao fim. O que me levou a uma situação de, ok, agora não tenho trabalho, tenho que me inscrever no centro de emprego. E o que tu dizes, Nuno, é pura realidade. E eu lembro perfeitamente, porque eu tinha tirado a tarde, de sexta-feira, fazia anos de namoro. E de manhã tem esta conversa comigo, dizem, pá, pronto, arruma as coisas e tal, e já não precisas de voltar. Era uma área, perdão, com acesso a informação sensível, portanto, completamente perceptível. Sim, senhor, pá, fiquei desolado, fartei-me de chorar. Foi vulnerabilidade pura. Não, porque eu achava-me, como diz o outro, não é? Tinha ali É verdade, é verdade. É uma luta contra o nosso ego, não é? Tipo, então, quer dizer, eu era o miúdo, o puto porreiro, cheio de potencial, afinal. Pronto. E lembro perfeitamente, ia de fim de semana com a minha mulher, atualmente, mas éramos namorados, fui de fim de semana com a Andréia, pá, e o meu mindset foi: o que é que eu vou fazer segunda-feira às 9 da manhã? Eu lembro perfeitamente, telefone fixo ainda, na casa dos meus pais, puxei o telefone para a sala, computador, peguei no molho de cartões que tinha de troca e disse, pá, agora quem é que me vai conseguir ajudar? E a primeira pessoa, ou das primeiras pessoas a quem eu ligo, isto é pura realidade, pensei, bem, eu vou ligar a quem me conhece. São esses que eu vou pôr, no fundo, a trabalhar para mim. E ligo ao Bruno Ribeiro, da Eleves. Bruno, olha, estou sem trabalho. Ou seja, ele estava na empresa de onde eu vim e digo, olha, estou sem trabalho, o que é que... Ele, epá, espera aí, lembras-te da... Vou dizer nomes, posso dizer nomes? Claro. Lembras-te da Rita Mel, da Zagop? Foi tua cliente, foste tu que abriste o cliente, inclusive. Ela está à procura de uma pessoa, pá, e eu acho que tu tens o perfil certo, vou-lhe dar um toque, tens interesse? Epá, tenho, claro que sim. E a verdade é que umas semanas depois estava feito. E ele é super despachado também. Tiveste um fim de semana porreiro. Isto foi segunda-feira. Isto já foi segunda-feira. Aquele fim de semana foi um fim de semana de luto, lá está. Foi de luto. E isto é espetacular, porque na pandemia ouvi uma expressão que nunca mais me esqueci. Em tempos de crise, uns choram, outros vendem lenços. É verdade. Chorou, eu sou de lágrima fácil e acho que faz bem para... Pode ser 5 minutos, pode ser 1 hora, mas depois move on, já está. Já está. É isso. É o que faz a diferença das pessoas, é a forma como aproveitam as circunstâncias do que lhes acontece. Aqui não é? um fator sorte associado, como em tudo, mas eu continuo a dizer, a Zagop logo a seguir foi das melhores coisas que me apareceu na vida, foi uma experiência espetacular onde conheci pessoas fantásticas, como a Délia, como é o exemplo, e a Rita Mel também, que foi a minha primeira chefe na altura, e hoje olho para trás e digo, se não me tivessem mandado embora, eu não tinha tido, não dava esse passo, porque eu conheço-me, eu ia lutar por continuar a escalar ali dentro de onde estava, e está tudo bem, e não guardo mágoa absolutamente nenhuma, e se eu estivesse no lugar de quem me despediu, se calhar faria o mesmo na altura, porque as coisas não estavam fáceis, estamos a falar na altura em que cai o governo, de 2011, exatamente, ali foi 2011, 2012. Troika, portanto. E temos a a troika. economia fecha Troika, bastante. e tu eras novo, podias ter ido para fora. Havia convites. Depois havia convites, exato.
Boa piada. Não, mas isso eu estava bem, a tua pergunta, Sara, a tua deu pano para mangas, não é? A tua questão. Mas, Eu ainda tinha outra agora. então força. Tinha outra pergunta que era, até que ponto, e isso aconteceu quando eu acabei a faculdade, e não sei se vocês têm essa noção ou não, e também não que é, quando terminamos a faculdade, eu acho que está muito agora presente que ir trabalhar para fora. É quase, as pessoas, se eu sou um bom profissional, tenho que ir para fora. Os bons não ficam em Portugal. Pelo menos eu senti isso quando terminei a faculdade. Se vocês também passaram por isso, sentem isso, se hoje em dia também... Ou não? Bom, não sei quem é que... Assim, eu não cheguei a todos os momentos Bs, mas aquele que para mim foi o segundo momento B foi porque eu trabalhei e vivi fora. E para além foi quase um déjà vu, né? Fui estudar fora, depois regressei e curiosamente sempre a Espanha, pelo menos em termos de base. Eu, mais uma vez, hoje em dia é completamente diferente, nós podemos trabalhar para fora, cá dentro, de uma forma muito mais fácil. Agora, mais uma vez, independentemente de ser a nível profissional ou a nível pessoal, independentemente de ser em Lisboa ou em Freixo Espada à Cinta, eu utilizava tantas vezes a expressão, tive que ir mesmo ver onde é que ficava Freixo Espada à Cinta. Portanto, se tiverem Além do nome curiosidade, eu giro, posso tiveste que dizer, ver. ok. A questão é, eu acho que é alargar as nossas fronteiras. E isso faz bem a qualquer pessoa. E quando o aspecto, pegando na Leonor, quer ir para fora e tal, e não sei o que mais, vai-me custar horrores e eu provavelmente vou ter várias vezes com ela. Mas faz-lhe bem, vai fazer bem, porque ela vai passar dificuldade. Ela não vai, eu costumo só salientar, um dos países que ela gostava de fazer voluntariado era Cabo Verde. Eu digo assim, olha, que não é o mesmo, e ela já foi lá 3 vezes. Nós gostamos mais daquilo que o Algarve. Agora, não vais de férias. Tem mais portugueses. Não vais de férias. Vai passar dificuldades. Mas é isso que a vai fazer Que crescer. vai mover. Sim. Portanto, não é tanto... Ou seja, não é uma obrigatoriedade. Por isso é que um dos novos paradigmas, que não é novo, não é? Das empresas, quando se fala de retenção de talento e coisas afins, eu acho que passa muito por criarmos as condições para a pessoa ter várias experiências sem ter que forçosamente sair da empresa. Exatamente. Isso é uma obrigatoriedade que temos. E ainda continuamos a ter esfias que olham muito para o umbigo e dizem assim, não, porque isto vai-me dar mais trabalho. Então, eu tive a investir tanto A questão tempo é essa, nesta se não for pessoa. aqui vai ser noutro sítio. Claro. Não vale a pena. Esse é um tema que me incomoda um bocadinho, sabem? Sem ser na ótica da chefia da empresa, mas na necessidade de alguém, como tu colocavas a questão, Sara, para ter a melhor, ter aqui para fora, ou para ser visto como melhor. Eu acho, não é para ser filosófico nem coisa nenhuma, mas eu acho que devíamos de olhar para o tema, em vez de, enquanto sociedade, infelizmente tem que ir para fora, para felizmente tem a oportunidade de ir para fora. Porque eu acho que é completamente distinto. Eu acho que eu trabalhei muito tempo fora, por vários países também, e eu acho que se aprende tanto, mesmo que eu tivesse todas as condições do meu país, eu saía a ganhar por ir circular e ir aprender outras coisas, não é? Portanto, eu acho que há uma dimensão psicológica também mais carregada ainda pela cultura portuguesa, contraditória ao nosso histórico centenário de circular, não é? Se assim quisermos. Mas eu acho que com a retórica certa passa a ser um problema com uma carga emocional menor também, não é? Porque é uma oportunidade. Sem dúvida. Eu talvez, a única coisa que faria diferente no meu percurso teria sido fazer Erasmus. Não fiz, na altura não vi valor, lá está o tal... conformismo, se quiserem, mas aí não vi esse valor, vi mais valor, por exemplo, na experiência de ser presidente da Associação de Estudantes, e uma coisa podia concorrer com a outra ali naquela altura, mas quando entrei no mercado de trabalho, nunca olhei para a possibilidade de ir para fora. Certo ou errado, e revejo perfeitamente o que vocês estão a dizer, e a dimensão da experiência há de ser uma coisa brutal, e um dia, se os meus filhos o quiserem fazer, também provavelmente apoiarei e vou ter que viver com isso e provavelmente vou mudar trouxas para lá também de vez em quando, ser o cota chato, mas a verdade é que certamente tem um impacto grande. Agora, daí a eu ser melhor ou pior por ir para fora, mais uma vez tem muito a ver com a nossa experiência de vida e a maneira como conseguimos, dos momentos mais fáceis ou mais difíceis, utilizá-los a nosso favor. E eu acho que tem tudo a ver com isso. E aquela expressão do Nuno é muito boa. Não sei se é mesmo tu ou se roubaste a questão do uns choram, outros vendem. Não. Foi um senhor que foi lá à casa na altura. Já não me lembro, foi um serviço qualquer que eu precisei.
e foi ele próprio que utilizou essa expressão, porque eu perguntei-lhe como é que aquilo estava a afetar o negócio dele. E ele sai-se com esta preciosidade e eu digo assim... Bem visto. E eu, No fundo das malhas. É isso mesmo. É verdade, eu acho que tem tudo, mas tem tudo a ver com a maneira como tu estás e a maneira como lidas com as situações e as encaras com mais ou menos normalidade. Quanto à questão de ir para fora, eu entendo a tentação, entendo os proveitos, não acho que isso seja efetivamente essencial. Eu na altura tive outra, que era, eu lembro perfeitamente quando entrei, na altura em que entro, lá está muito perto ali foi em 2008, portanto, da bolha imobiliária, etc., que rebenta. Saio, aliás, ali em 2009, e a grande pressão que nós tínhamos era, será que vai haver trabalho? Lembro perfeitamente nas praxes, etc., os cartazes era inscrever-te para o desemprego, não é? Inscrever em RH era inscrever para o desemprego, coisas deste género, estas brincadeiras. Claro que era tudo a brincar, mas era muito isto. E a ideia era, eu lembro perfeitamente do meu pai me dizer isto. O meu pai dizia-me, João, por cada ano que passa, é um conjunto de pessoas que vai passar à tua frente para o mercado de trabalho. E isto, na altura, fazia-me pensar sempre, é verdade, eu não posso andar aqui a brincar. E eu lembro da malta mais velha, que me pareceu, etc., tinha 27, 28 anos, andava uma data de anos na faculdade, ia para fora, depois ia ter um trabalho e, olha, este ano não faço muitas cadeiras, faço para o ano. Eu não tive nada disso, não podia, até economicamente, não era possível para os meus pais, mas a verdade é que toda essa pressão também me fez, por exemplo, quando entrei no mercado de trabalho, não me fez desviar do meu caminho. E vou-vos dar um exemplo. Eu entro com um estágio de 6 meses não remunerado. E a maior parte dos meus amigos me chamam maluco. Tu és maluco, isso é exploração. Mas eu sabia qual era o meu caminho. Eu dizia, não, porque o que eu vou aprender, eu vou investir mais 6 meses. E a verdade é que, na altura, na Eleves, ao final do mês, e escrevi isso lá na timeline que estavas a falar no outro dia, ao final do mês tive a felicidade, porque as coisas às vezes acontecem, e a infelicidade de uns é a felicidade de outros, tive a felicidade de ser convidado para olha, esta unidade de negócio está a zeros, eu acho que tu és um miúdo que tem vontade, está aqui a oportunidade, queres? Bora, era isto que eu queria. Mandei-me para fora de pé e a verdade é que a questão de ser um estágio não remunerado a 6 meses também me libertou. Eu não sou um custo para esta empresa. Do outro lado, a mesma coisa. Ele custar o que custa, olha, vamos ver se resulta. E isso às vezes gera oportunidades, depois é o que tu fazes com aquilo. Isso. Eu também nunca estive fora, mas foi um bocadinho a história do João, ou seja, sair da faculdade em 2008, Ok, boa. ir para o mercado de trabalho, não investir naquele momento mais informação até pelo estado do país que estava. Certo. Igual. Exatamente. Igualzinho. E depois sempre tive a sorte das empresas onde tive e dos líderes que sempre me apoiaram e deram a mão de fazerem por mim. Portanto, eu nunca tive a necessidade de ir para fora. Eu sempre tive as oportunidades que eu quis para mim aqui dentro. Talvez porque outros foram para fora. Mas é uma excelente expressão, porque eu dizia sempre isso, eu só vou para fora por necessidade. Eu dizia isso. Mas podia ser por oportunidade. Este tema tem uma coisa muito engraçada, é que aquele discurso que o Tiago fez de aprende-se imenso, vive-se imenso, cresce-se imenso, é um discurso próprio de quem teve a experiência. E muitas vezes nós usamos este discurso para convencer a ir ou não ir, não é? Aos outros, nomeadamente aos ou falas mais das dificuldades ou das oportunidades. Claro. Não é? Exatamente. Portanto, há aí uma marca automóvel que agora está com uma campanha que eu acho muito gira, que é perguntar à inteligência emocional como é que é a emoção de... E a inteligência emocional responde bem, só se consegue... artificial. Desculpa. Eu estava a pensar se era o Daniel Goleman que estava lá. Devia ser isso, que há um bocadinho estive ali numa loja de livros, a ver uns livros, deve ser disso. Mas responde, a inteligência artificial responde, só se consegue perceber uma emoção vivendo-a. Não é? Exato, é verdade. Portanto, por muito nos expliquem. Mas eu acho Só passando por ela, não é? culturalmente, eu acho que o português também tem mais tendência de ir para fora, porque os nossos vizinhos aqui ao lado ou seja, não pensam tanto na experiência de ir aprender fora. Mas repara que tu agora começas a ouvir muito outra vez essa questão do ir para fora. E as pessoas já estão a começar a ser trabalhadas novamente para ir para fora. E o que é que em paralelo está a acontecer? Uma crise Novamente. económica? sim, mas vocês têm filhos pré essa época, não pensem que não vão ouvir como eu ouvi, mas agora não é para vir visitar todos os fins de semana. Claro. Mas Não é, não é? mas Foi o que a minha filha me disse mas logo. se eu falar disso E a é resposta pelos madura é motivos o ar é de todos. se eu falar disso é pelos motivos errados. Sim. Em 90% dos casos
que eu acho que te estás a referir é por questões puramente económicas. Sim. E, no meu caso em particular, surgiu-me um convite num momento completamente inesperado, porque eu tinha mudado há 1 ano e meio de projeto. E 1 ano e meio depois de estar ali, ter reconstruído toda uma direção de recursos humanos, o responsável de recursos humanos do grupo lança-me o desafio de ir para diretor corporativo de uma área de desenvolvimento do grupo a nível global. E eu, ao princípio, até pensei que ele estava a gozar comigo, né? Que eu ainda era assim mais ou menos catraio. Eu lembro-me dessa Adoro a tua expressão. face. É uma expressão, foi uma expressão que eu aprendi com o meu primeiro diretor de recursos humanos, um engenheiro de profissão e de formação, catraio. Eu acho que era assim que ele olhava para mim. E de facto, eu pensei assim, porra, isto é uma oportunidade, é assim, isto ou vai correr muito bem ou vai ser um desastre autêntico, mas é assim, pelo menos vou lá experimentar. Começaste a pensar, leve uma gaja para quanto tempo? E não foi uma motivação financeira. Não, Pois. não foi. Já tinhas as tuas filhas? Já tinha a Leonor. Eu lembro-me disso. E é assim, e até Mas- hoje, em termos de experiência, foi o projeto que mais gozo me deu. Até porque isto dos recursos humanos é tudo muito bonito, né? Temos de nos focar em várias coisas, mas aquele projeto deu-me a oportunidade de me focar apenas, ou principalmente, na parte bonita dos recursos humanos, porque era a área de desenvolvimento. Na área sexy. E o que me fez voltar não foi o projeto, nem foi a experiência, foi a família. Porque uma fotografia que tinha em cima da minha secretária, eu lembro perfeitamente, eu acho que cheguei a partilhar até em determinada altura com a Isabel. A Laurinha tinha nascido há pouco tempo. Os meus colegas já na altura metiam-se muito comigo. Como é que estou aqui a trabalhar em Espanha? Ora, 3 vezes. E eu dizia que ia à casa todas as semanas. Mas eu lembro que tinha a fotografia das 3 e questionava-me se valia a pena. E quando regressei para Portugal e para um setor completamente diferente, ou seja, eu vinha de um setor mais mexido, fui para um setor teoricamente mais conservador, não é? E eu deparei, ainda por cima vinha tipo a pau futre, ali a falar assim um bocadinho à coisa e com uma linguagem diferente. Tinhas um Porsche amarelo, não? Não tinha um Porsche amarelo, não tinha. Num caminhão. Mas vinha dos caminhões. E na altura eu lembro perfeitamente. Temos isto que explicar, era uma empresa de logística. Era. Eu cheguei lá. Ele podia gostar muito de caminhões. Era, e o core business era tabaco, porque era a antiga tabacaleira espanhola. E, portanto, era uma realidade completamente diferente. E eu lembro perfeitamente, isso acompanha-me todos os dias, de ter olhado, agora como temos Clean Desk, já não temos fotografias nem nada, mas mantive aquela fotografia em cima da minha secretária durante algum tempo, depois de ter ingressado na Zurique, onde estou hoje, e digo, vale a pena. Valia a pena. E eu acho que é isso que importa. Olha, mas eu tenho ideia que a esmagadora maioria das vezes que há o regresso é exatamente por esse fator. Ou seja, nós vamos pela oportunidade e pelo desafio e voltamos pelo berço ou por aquilo que é raiz, não é? Que é a família, etc. E faz parte. Mas hoje já não se vai isoladamente, agora já se vai muitas vezes com a família. Depende da fase. Mas agora, não é? como Eu tinha profissionais, trabalhado as coisas de outra forma. como profissionais de recursos humanos, olhem lá para mim e pensem lá e adivinhem lá se eu estive expatriada ou não. Eu diria que sim. Por? Não sei. Porque tens uma história Tu já... dizias que não, já tu dizias que sim. Tu, X. Ele sabe. Uma coisa, Não sabe, não? uma coisa é estar expatriado, ou seja, é estar lá mesmo, Sim. Lá pedra e mesmo. cal ou com estacas. Outra coisa é, daquilo que eu conheço da Isabel, e admito não conheço tudo, podemos fazer um background screening, mas ok. A Isabel tem muitas experiências de ir e vir, mas eu acho que nunca esteve lá a viver mesmo de pedra e cal. Não sei se estou... Deu uma resposta com uma grande jogada, assim não está certo nem errado. Eu diria que também não. Dizes que não. Não. E tu? Tu também não sabes. Não, mas eu diria que sim. Estamos repartidos. Fica assim? Depois aparece no final uma... É para verem o resto. Não perca o próximo episódio. Não perca porque o nós próximo sabemos. episódio onde isto vai ser Bom revelado. teaser, bom teaser. Eu diria que tudo indica que não e por isso é que eu acho que sim. Tens um desafio para ser
para ser divulgado apenas no último episódio Olha, estás a ver. da temporada. Mas não vais dizer. Já. Não. Eu agora vou esperar para Já ver. temos âncora. Ou melhor, não dizes que é no último, é num dos próximos, que assim o pessoal vai Se for ver. como as telenovelas, vai terminar tudo com casamentos, não é? E com umas gêmeas também. Normalmente tem gêmeas e casamentos. Ou tinha, não é? separadas já Acho que nascença. sim, acho que telenovela. Agora ficou aqui a ideia que sou eu que vejo telenovelas. As gêmeas filhas de mães diferentes. É, não é? Exatamente. Mas muito parecidas. Então não vemos filmes. É agora, temos aqui um desafio, mas é para colocá-los a todos à prova, dizer eles, mas é todos à prova, ok? Vamos colocar aqui um vídeo. Do today is watch and listen. And when I talk about a strategy packet, you hand them one of those. Sounds great. So although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not going to do anything. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect. Make about 90 grand a year now. Unemployment is what, $250 a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they're working the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picador to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children. Da polícia. Vocês conheciam esta cena ou o filme? Sim. Eu já vi o filme. Sim. Sim. Pronto. Eu acho este filme incrível, principalmente na perspectiva. É uma firma, agora não me recordo o nome, mas já viram todo o filme, não é? Então, não é? Portanto, então temos ali as duas gerações e as duas abordagens completamente diferentes. Aliás, quem viu o filme todo, como viram também, a ideia da contratação da colaboradora mais jovem, não é? Da consultora mais jovem, é até fazer isto tudo remotamente, não é? Essa era a ideia, não é? E depois ela deparou-se ali com a realidade. Como é que vocês olham para um processo como este? Eu tenho aqui alguns apontamentos, uma cápula. Posso fazer uma pergunta Força. antes? Já algum de vocês viveu isto Pois, no papel muito da gestão interessante. de recursos humanos? Já?
Infelizmente. Explora, aperta. Tenho um número grande. Sim? Tenho um número grande. O meu é 700, mas... Não chega aí. O meu Ok, não chega aí. então, Não, eu também, então felizmente contem-nos não. lá como é que é estar naquele papel. É duro. E curiosamente, eu hoje de manhã, quando pensava o que é que me vão perguntar, o que é que vamos falar, pensei logo que íamos falar um pouquinho sobre este tema e viajei assim um bocadinho no tempo e para pensar o que é que foram assim, os grandes desafios. E eu, não querendo puxar para mim, porque a outra pessoa era muito mais importante que eu, era a pessoa que eu estava a despedir, ou as pessoas, mas eu lembro perfeitamente, coincidiu com um período de férias, eu estava fora e disseram-me logo, tranquilo, não tens que vir, a gente vai delegar isto. E eu disse, não, impensável, eu vou de férias na mesma porque tinha compromissos, mas lembro perfeitamente, estava no Algarve, não estava do outro lado do mundo, mas vim, um dia antes, tive o dia em que tive a conversa difícil e fiz questão de estar o dia a seguir para dar a cara, porque as pessoas iam ficar naquele dia. E eu acho que tem tudo a ver com isto, com nós temos que dar a cara e tem um bocadinho o que ele fez agora aqui, o bonitão, não é? George O Clooney. George Clooney, que tem tudo a ver com a maneira como nós fazemos sentir os outros. E nós temos que nos pôr mesmo do outro lado. Isto parece super bonito dizer, Sim, empatia, mas é isso mas é mesmo. mesmo, é pôr-nos do outro lado É isso mesmo. e ter a decência e a coragem de dizer que, explicar à outra pessoa que de facto eu também não quero estar aqui, neste papel, eu não quero estar a dizer isto é muito duro. E quando nós tiramos um pouco a capa também e mostramos vulnerabilidade e explicamos o que está ali a acontecer e só estou a assumir o meu papel, etc., nós levamos o jogo para um ponto de mais pé de igualdade. Eu não queria estar no seu lugar, é certo, e, pensando nisto, e foi o que me aconteceu, foi um mini despedimento coletivo, ou seja, foi explicar... Mini despedimento. Foi um mini despedimento coletivo, ou seja, houve um conjunto houve um corte tremendo orçamental que obrigou a despedir uma série de pessoas, algumas delas que eu nunca despediria na minha vida. E pessoas com 50, como este senhor com 50, 55, que ainda tinham uma longa vida. E eu não me esqueço de uma das pessoas que aconteceu isso, a pessoa ligar-me umas semanas depois, uns meses depois, talvez, e agradecer-me. Agradecer-me por duas coisas. Porque se pôde dedicar a coisas que andava a adiar há uma data de tempo, porque o salário dava-lhe jeito, e andava a adiar, que era um negócio de família, foi ajudar o marido e o negócio expandiu-se. E foi agradecer a forma humana com que se sentiu tratada naquele momento difícil. E eu acho que isso foi o que mais me tocou, foi as pessoas dizerem-me que eu senti que estava-te a doer também a ti, que não estava a ser fácil. Porque não é fácil, tens que ser uma pessoa super fria para ir lá, by the book, olha, é assim, o acordo é este, Claro, eu só estou a fazer o meu trabalho. Estamos sempre entre o nosso papel e nós, pessoa, não é? E é aqui no meio. E agora eu posso dizer isto, como é óbvio, eu não disse, mas foram noites sem dormir, antes e depois. Não é fácil. E aí acho que não tem a ver com a maturidade, porque se fosse hoje eu acho que me ia sentir exatamente a mesma coisa. É uma coisa muito complicada de fazer, não vale a pena fugir e dizer que mas eu tenho técnica e tenho... Não, mas vou passar a bola certamente haverá outras experiências. Eu acho que nós devemos sempre pensar que a seguir podemos ser nós e, portanto, devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Touché. E isto é muito importante e nós, enquanto recursos humanos, também temos que ter a sensibilidade de conhecer as nossas pessoas e de adaptar o discurso. Ou seja, nós não podemos chegar lá e tratar todas as pessoas como se fossem um fecheiro de Excel, não é? E, portanto, essa sensibilidade, essa flexibilidade, a preocupação com o outro e muito estarmos o próximo, estarmos lá para também, mesmo que não seja naquele momento, nos momentos a seguir, estarmos presentes para um ombro amigo, para explicarmos algo mesmo de função, e eu acho que isso nem todos têm a capacidade de o fazer, mas é o que faz a diferença. E é isso que nos faz receber chamadas nos dias a seguir. Vocês estão a falar de casos assim pontuais, uma pessoa, um mini despedimento. Okay. Eu já fiz coletivo. E eu? Coletivo e mútuos acordos. E por vezes fomos por mútuos acordos por ser menos penoso para os colaboradores. Se bem que para nós
nós, enquanto profissionais, é mais penoso. As conversas, mas para quem está realmente a sofrer, eu acho que é muito mais humano. E foi isso que foi decidido fazer. Não sei ao certo quantos foram, não tenho quantificado, mas talvez entre 60 a 70. Já faz moça. Faz. E nas nossas cabecinhas nesses Claro. dias também. Claro. Mas Eu faz estive parte. muito perto de um tilt. Estamos a falar da entrada de um banco espanhol em Portugal, a fusão de 3 bancos e, portanto, sobra gente. Não é? Pois. Foram 700. No meu caso foi exatamente uma fusão também. Aquilo foi ali uns meses, muitos, 8, 9 meses, muito duros. Que pomos um bocado em causa, não é? O que Sim, é que... sim, Aquela pergunta do como é que dormes à noite Olha, e... essa, ou então como é que... Olha, Nuno, agora a tua parte. Eu uma vez, no despedimento de uma pessoa, e que tu conheces, nos Pois ainda estou a pensar Não, a minha parte. Sim, não passaste. Não, a tua parte, a tua resposta a esta questão vai ser ainda mais particular, que é, eu acho que só tive uma vez que eu fiquei sem palavras e sem reação, e essa pessoa e eu não voltámos a falar, porque nós sabemos que se voltarmos a falar, desmanchamos-nos dos dois lados. Okay? Custou-me horrores, eu não queria fazer, mas tive que o fazer, o meu papel, não é? E essa pessoa respondeu-me assim: se não me querem, é porque não me merecem. Levantou-se e saiu. Eu não tive a oportunidade Chapada de luva branca, não é? Eu não tive a oportunidade de dizer nada. Nós éramos amigas, não voltámos a falar nunca. Éramos amigas de casa. Mas achas que ele teve mal? Ou... Não. Mas acho que foi das poucas vezes na minha vida profissional que eu fiquei sem reação. E agora? Isso é muito engraçado o que tu falas, porque quando nós contratamos amigos para trabalhar connosco, pelo menos eu penso logo imediatamente nisso. E se um dia eu tiver que tomar essa decisão, como é que será? Isso vai ou não pôr em causa o meu papel, eu vou ser ou não capaz de exercer a minha liderança sobre uma pessoa que tenha um vínculo afetivo muito grande. E o que é que concluíste? Que é uma choriçada do É muito caneco, difícil claro. e evito ao máximo, honestamente, contratar diretamente para a minha equipa. Claro. Como é que respondias a esta? Que Se não me querem é porque não me merecem. Eu tinha que me focar no antes. E o antes passa, eu disse logo daí o touché. Este é dos aspectos que eu nunca deleguei, okay? Porque acho que se há coisas, não só, e é mais do que dar a cara, é dar importância e é assegurarmos que as pessoas são tratadas como nós gostávamos que fôssemos tratados também, ou como eu costumo dizer, que aqui eu amanhã eu irei ser tratado. E absorver parte do impacto, não é? Que aquela pessoa sabe que aquilo não é fácil, também estás ali a absorver aquela parte do impacto. E nas várias vertentes, e se calhar, espero que não, e se for caso disso também podemos debater o tema, mas o meu propósito hoje em dia como responsável de recursos humanos, e já de algum tempo, é, eu nunca quis ser carteiro, conheço uma história muito bonita, mas não é para isso que me contratam, portanto, eu sinto que sempre que este tipo de situações é questionada, tem que perceber, e tem que ser a última medida, porque não faz sentido assegurarmos processos de revisão salarial e simultaneamente estarmos a assegurar processo de downsizing. Ou não faz sentido estarmos a assegurar processo de downsizing e simultaneamente estarmos a fazer um upgrade nas viaturas ou qualquer coisa do género. E, portanto, quando este cenário é colocado em cima da mesa, eu acho que, acima de tudo, temos de ter uma capacidade crítica, não no sentido de pôr em causa, mas no sentido de perceber e avaliar se efetivamente é a última instância. E garantir que é, de facto, a última instância. Isso por um lado. Por outro lado, um bocadinho como aquela história da experiência, não existem boas ou más se conseguirmos, e eu acho que quando estas situações surgem, eu acho que temos que procurar transformar isto numa oportunidade para todas as partes. O último processo que requereu o meu envolvimento, o nosso target foi,
e posso dizer que atingimos um target, não me esqueço disso, porque foi realmente marcante e foi isso que eu acho que... Porque atrás dos outros depois, ou seja, os outros estão sempre atentos à forma como nós tratamos os outros, porque aqui amanhã podemos ser nós. As costas dos outros vemos as nossas. Exatamente. Ora, aí está. 83% das pessoas que foram abrangidas, e estamos a falar mais de 100, passado 6 meses, tinham outro projeto profissional. Esse foi o nosso target. Ou seja, Mas que é com processos de outplacement? processo de outplacement que consideravam a trilogia situações em que já não valeria a pena, porque já estavam muito próximos da situação de reforma, mas em momento algum qualquer uma destas pessoas, a menos salvo aquelas que efetivamente tiveram essa opção, tiveram sozinhas a tratar das coisas. E, portanto, a solução e o resultado final não pode ser vamos atingir o número que precisamos atingir. Não. O resultado final tem que ser vamos resolver um problema que efetivamente necessitamos resolver para a empresa, mas vamos resolver o problema que de alguma forma também estamos a criar, porque estas pessoas deixam de ser trabalhadores, mas podem continuar a ser embaixadores e podem continuar a ser clientes. Isso é também uma estratégia de employer branding ou não? Que a empresa começa a ser vista. Não tem mal, não é? Não. Ser vista também Claro com que não é. deixa na mão, não é? Eu percebo, mas é essencialmente... Isso é que só consequência, não é? Não é causa, é consequência. Claro, é essencialmente tratarmos das pessoas. Porque, como tu dizias e bem, utilizaste outra expressão muito boa, que agora não me recordo qual foi, mas tem a ver com o contexto, não é? Porque as mesmas 100, 150, 300 pessoas despedidas, muitas vezes coincide, e não tem mal, chocante que seja, com a renovação de frota com upgrade da frota automóvel. Porque não tem que ser porque o negócio está mal. É porque eu fechei uma unidade de negócio para abrir outras duas. Com outra especialidade. Ou com preciso de outro outras tipo de recursos, não competências. é? Tem muito a ver com a Mas circunstância. no Eu papel hoje dos lia recursos sobre humanos é o mais erro. difícil fazer esse papel. Tem muito a ver com a circunstância. Mais Por isso é difícil. que o nosso objetivo, e isto é que pode eventualmente chocar, ou podemos nem estar todos de acordo, mas o nosso objetivo é termos o turnover, ou seja, o turnover voluntário, ser claramente mais baixo do que o outro. Claro. Porque isto significa que estamos a gerir proativamente E seguir uma estratégia. e estamos a evitar. Eu utilizo muitas vezes uma expressão que é as cantinas da escola de antigamente, aquilo eram restaurantes da morte lenta, não é? E nós podemos todos optar por, olha, vamos olhando para o lado, mas a coisa mais cedo ou mais tarde vai acabar por explodir. E, portanto, esse é o tipo de coisas que efetivamente contamina depois e nos põe em causa, será que estamos, de facto, a ser transparentes? Estamos a ser sérios? Portanto, eu acho que tem muito a ver, mais uma vez, não é o que estamos a fazer, porque se eles percebem, a menos que, e já me foi dada a oportunidade de contratar uma empresa de advogados para assegurar este processo. E eu disse assim, vocês devem estar malucos. Como aqueles dois senhores estavam. Como aqueles dois senhores, são consultores externos, não é? Vocês devem estar malucos. Qual é? Mas isso vai da pessoa que tu és, do teu profissionalismo, não propriamente Mas, das medidas que te impõem. certo, não é? mas quando o João estava a dizer, acho que todos nós, enquanto profissionais, e principalmente quando fazemos aquilo que gostamos de deixar a nossa marca. Claro, para mim era mais fácil ter ficado E de aquela férias, história não é? E tinha a desculpa do perfeita. não sermos carteiros, Exato. não estou aqui só para executar aquilo que me pedem. Eu acho que a determinada altura temos a responsabilidade de questionar, inclusive, aquilo que nos pedem. Porque ao fazê-lo, estamos a fazer o double check se efetivamente não há alternativas. Claramente. E quando nós começamos a considerar alternativas, espera lá, que se calhar até há. E depois há um outro aspecto que é, e isto também, lá está, envolve riscos, que é, sempre que tive que lidar com processos de maior dimensão, eu impus uma condição. E isso envolve outro tipo de coisas, que é situações voluntárias. Quem, por qualquer motivo, precisamos de atingir um target, então vamos incluir mesmo as situações que não queremos incluir. Porquê? Porque se essas pessoas, por qualquer motivo, efetivamente quiserem aproveitar esta oportunidade, elas já se demitiram há muito tempo. Exato. Só estão lá por uma questão de dinheiro. E por uma questão, às vezes, de resistência à mudança. Ou à espera que os convidem a sair. Posso fazer uma pergunta provocadora e depois fugir para não levar uma morraça, que é, e eu sei que crescentemente isto tem acontecido, e a minha pergunta é se já é o suficiente, não é? A DRH já tem poder suficiente para esse double check, que no fundo não deixa de ser questionar algumas decisões que são... Posso dar um Porque nem exemplo? sempre foi Posso dar assim. um exemplo para perceberes que se calhar nem é só o DRH. E eu vou-te dar este exemplo que é real, que aconteceu comigo e consegui... Recentemente?
Não recente. Só para saber se falas dos universos das empresas tecnológicas, que é muito Não, distinto da maior parte Não, dos não, não. universos. Falo da... no Outros caso, universos. sim, foi da anterior empresa onde trabalhei. E pegando nisto que o Nuno estava a dizer, o que é que aconteceu? Eu sou deparado com uma pessoa que eu tinha que despedir. Olha, tens de despedir esta pessoa, pá, no mesmo movimento. E eu começo a olhar para aquela pessoa e pareceu-me estranho. Esta pessoa, para além de ótima, eu não estou a ver outra pessoa que faça este trabalho que ele faz e é um trabalho fundamental. Ou seja, não houve uma análise crítica e técnica suficiente para entender o que é que aquela pessoa fazia. E eu começo a falar com a pessoa e lembro perfeitamente. Eu digo-lhe, olha, aconteceu isto, pá, tenho aqui uma conversa difícil para ter contigo, começo-lhe a explicar as coisas e a pessoa diz-me assim, olha, ok, pronto, é o que é, pá, mas assim, olha, é o que é, está tudo bem, eu agora gostava é que vocês me explicassem quem é que vai fazer o que eu faço, porque eu sou a única pessoa capaz de o fazer e certificada para o fazer. E eu disse, olha, eu por acaso questionei eu mesmo, sendo muito sincero, e estou à espera de uma resposta. Mas isto há uma timeline que tem que ser cumprida em termos de comunicação, peço desculpa pelo formalismo, opá, tentei levar aquilo o mais ligeiro possível e tal, e a pessoa tranquila. E lembro perfeitamente, saímos da sala de reuniões, entretanto ele vem ter ao meu gabinete para... e eu isto já tinha falado com a minha diretora, isto para perceberes, eu não era diretor, falei com a minha diretora, alertei-a disto e disse, tens de correr atrás disto porque acho que estamos a cometer um erro. Epá, mas não há hipótese, isso vinha naquela lista, eu já questionei toda a gente, um por um e tal. Vai atrás, por favor, vai atrás porque vamos levantar aqui uma lebre. E a verdade é que foi atrás e lembro perfeitamente, a pessoa em concreto, saímos da sala de reuniões, entretanto eu vou para o meu gabinete, a pessoa vem ter comigo para fecharmos questões de férias e não sei o quê, e entra a minha diretora pelo gabinete a dizer, ei, para. Epá, desculpa, houve aqui um problema. Foi explicado, pá, tivemos que mesmo aquela cara de tacho, estás a ver? Tipo, uma coisa ridícula. Não era para ser, era a brincar. Era para ver como é que reagia. Surpresa! Felizmente estávamos perante uma pessoa super confiante e que sabia aquilo que ela me estava a dizer que tinha lógica. Disse, eu vi logo que era um erro, porque pá, se quiserem, está tudo bem, é o que é, eu também não posso fazer nada em contrário. Pá, teve uma postura super profissional, continua lá de pedra e cal no dia a seguir. Eu não sabia onde é que me havia de meter a pedir desculpa. Não preciso mais pedir desculpa, não tens culpa nenhuma disto e tal. Eu e a minha diretora, como é óbvio, e a verdade é que, entretanto, eu saí dessa empresa e essa pessoa continua lá e do que sei, continua de pedra e cal. Portanto, para percebermos, isto que o Nuno estava a dizer continua a ser uma realidade e nós temos que questionar. Temos que questionar. O ser pombo-correio, pá, não pode acontecer em alguém que se diz que é estratégico e que está numa posição estratégica. E é diferente despedir por motivos económicos da empresa, porque, sei lá, uma reestruturação em que tem que se despedir 100 pessoas ou 50 ou o que seja. Que era o caso. Ou despedir por a pessoa e não na estar... adaptação ao cargo. Por desempenho. É completamente diferente. A conversa é outra. A conversa é outra porque aí tens que ir às causas. Mas temos lá uma pessoa em que estamos a dizer, ou seja, como é que é para vocês dizer à pessoa, que é um bocadinho que vai, eu acho que ainda vai mais ao ego, ou seja, porque as pessoas, olha, são uma série deles. Agora, eu acho que é muito mais difícil. Vamos ter que colocar alguém para te substituir que não és bom o suficiente. Não é dito assim, mas... Como é que se experiencia também estes momentos? É assim, não deve ser uma surpresa para ninguém. Exato. Ok. Ou seja, as pessoas já não podem estar... eu acho que esse ponto é importante. Deve ser, mas muitas vezes eu vivi isto é no passado, não relativamente a despedimentos, mas não renovação de contrato. Quando uma pessoa vai dizer à outra que o contrato não vai ser renovado e a outra fica... What? E a responsabilidade é de quem? A responsabilidade É das claramente duas da empresa e a partes. das Claro, filhas. claro. Mas Claro. é muito isso que também está a dizer, que é, pá, não vai Maomé à montanha, vai montanha ao Maomé. Mas isso tem... Depois... Já leva a outras questões. Pronto. Agora, não é suposto ser uma surpresa para ninguém. Vamos até para o one-on-one e a importância que tem de... Porque se é uma surpresa, aquela pessoa está completamente aliada da realidade ou então a organização não passa de forma transparente a forma como as coisas estão. Nós, de 2 em 2 meses, fazemos town-halls e mostramos plano, resultados, como é que estamos, como é que não estamos, principais projetos, principais constrangimentos. Toda a gente sabe. Mas tens noção que a maior parte do mercado, olhando, por exemplo, ao mercado português, não faz isso. Há o efeito de surpresa sempre. Quer dizer, primeiro não existem... Falavas há pouquinho, Patrícia, da questão de não ser tratado como um Excel, não é mais o número do Excel. A questão não é uma questão se a pessoa, muitas vezes, se é sensível ao assunto ou não. É se está preparado ou não para gerir de outra forma que não do Excel, não é? E nós temos muitas lideranças que não estão preparadas para... Isso é que eu dizia, que às vezes não é propriamente as direções que nos impõem a forma como fazer,
vai de nós enquanto pessoas e enquanto profissionais. Então, O Patrícia, João vou podia ter ficado de colocar-te um férias. caso. Eu adoro casos. Olha, vem mais um Mas estes são os meus casos, está bem? Eu sou uma cobaia. Não, são aqueles casos que eu acho que podem... Estás no meio. É diferente. Sabem que isto é uma conversa só nossa, que ninguém depois vai ouvir, porque isto vai ter 3 horas de gravação ou 4, então ninguém vai querer saber. Pois é, e daqui a um bocadinho temos que parar para os anúncios. Aí é verdade, agora é que me apercebi disso. Podemos. Olha-me este caso. O teu chefe está no topo da hierarquia, diz-te assim: despeça-me esta pessoa que é da tua equipa, porque eu não gosto dela. Pois. Eu não gosto, não é essencial, não é... E pode ser hoje, que também acontece. Hoje. E fica já com tudo sem acesso. E não é ficção científica. Não é não ficção falta científica. situações dessas. Já me aconteceu várias vezes. E agora? Bom, nunca me aconteceu. Nunca tive um chefe desses, porque isso ainda é um chefe. Mas aí já vamos tocar noutros pontos. Mas eu acho que isto para enquadrar o atual. Eu tenho tido pessoas que me ouvem, que ouvem e que consideram a opinião. E cada vez mais nós temos este papel, que é conhecer os nossos... Ok, mas já esgotaste todos os argumentos. Responde. A tua provocação é: mantens os teus valores enquanto profissional ou metes o teu lugar à disposição, não é? Pronto. No fundo. Eu acho que se calhar era um bocadinho mais por aí, porque talvez a cultura que está a ser levada ou a direção que a empresa vai entrar é algo na qual não nos identificamos. E na Quantos qual de não nós vamos ser dizemos compatíveis. isso? 99%. Quantos de nós depois fazemos isso? Eu fiz. Eu também já fiz. Eu fiz. Mas Eu não fiz assim tão diplomaticamente. Eu fiz. Faz tu. Isabel, e mas olha, também pode e ser, amanhã já também não pode venho. ser ao contrário. Não foi bem assim, mas Também também pode passei ser por ao isso. contrário. Pode haver situações idênticas, mas quererem nos discutir e não deixarem. Por outros valores. Também acontece. Também era aí que eu queria chegar. Também há esses casos. Mas pegando nesse, eu pedi tempo. Porque achei que era um erro de avaliação. Ou seja, foi... eu Não é isso que eu estou a falar, é mesmo de fígado. É mesmo mesmo aquela para sangrar, não não é? se suporta. Mas neste caso era assim. Eu pego num departamento e dizem-me: olha, está aqui este departamento e esta pessoa é para despedir. Epá, não vou lá com a pessoa, é mole, é isto, é aquilo, é para despedir. E a minha reação foi: epá, eu não estou nada confortável com isso. Não estou, porque eu não tenho a certeza disso. Eu não conhecia a pessoa verdadeiramente para poder dizer isso. E algo me dizia que aquela pessoa tinha que ser testada antes de acontecer. E o compromisso que eu assumi foi pedir tempo. Dá-me 6 meses e eu ou compro ou não compro. Se eu não comprar, confias ou não confias? Não está aí. Tu estás aí mesmo, o patrão diz-te a ti: eu não gosto dele. Sim, Pronto, é para tchau. despedir. Isso não me é para aconteceu. despedir. Isso Mas não me aconteceu. deixem-me só introduzir aqui um tema mais técnico, mas que é essencial para a forma como temos de gerir este tipo de coisas. Mas eu queria isto mesmo Mesmo no a plano sangrar, da não é? ética, mesmo aqui no plano dos valores. Não, mas Mas vai lá é ter. difícil mas- encontrar alguém. Não, mas vai lá ter. Não, mas é que Nós o plano técnico é um plano de As refúgio, situações que nós acho eu. Eu acho que Eu não posso queres não uma gostar resposta da que traz pessoa. maior rentabilidade da pessoa, então já Não, eu justifica posso manter. também A não questão é gostar essa, da não é? pessoa. Atenção, as situações que nós estamos Estar aqui a a falar, gostar de- eu acho que nós aqui ainda não falámos de nenhuma situação de despedimento puro. Porque, do ponto de vista legal, se estamos a falar de uma situação de despedimento puro, é por causa da causa. Aquilo que nós estamos a falar é de situações de acordo por variedíssimos motivos. E aí- Decisões estratégicas. E aí ou- temos que ter uma conversa com a pessoa. E a lei é O muito justa clara. causa tem uma margem então. Sim, claro que sim, É o mas que é é. diferente, não é? É o que- Aí é o se que calhar é. já vai o tal advogado. É o que é, porque aí tratar. nós temos de ser o primeiro advogado da empresa. Exato. É muito fácil despedir, Sim. mas também é igualmente fácil reintegrar. Claro, mas se Com estamos todas a as pôr prestações isto... vincendas e tudo e mais alguma coisa, já para não falar no impacto que isso depois tem do ponto de vista... Mas se estamos a pôr isto no plano técnico, porquê que continuamos a dizer, João, e tu já disseste 2 vezes que são conversas difíceis? Não, porque são conversas difíceis. Mas porquê? E a conversa é difícil. Atenção, mas agora estás a voltar à tua pergunta inicial. Se pomos no plano técnico, Voltando- não é? Não, voltando à Se é tua per- racional, mas porque levar a voltando emoção para lá, não é? Exato, mas voltando à tua é porque somos é incontornável porque nos pomos no lugar do A outro. mim podes dizer que é porque eu sou gaja, pronto. Não. Tá bem. Mas imagina, eu vou-te dizer uma coisa. Hoje, no momento e isto, eu acho que isto, João. obrigado. Eu acho que isto também tem a ver o momento que nós vivemos, a confiança que temos, etc. Hoje
hoje, e garanto-te isto, que é, hoje se me pedissem isso, eu dizia, então, despede-me a mim. Era o que eu dizia. E isso posso afirmar com toda a convicção. Mas é hoje. O João, de há 10 anos, não sei se faria o mesmo. Por falta de confiança, falta de experiência e falta de maturidade. Hoje, eu tenho a certeza absoluta que se achasse que era uma injustiça, eu dizia, então despede-me a mim se tens coragem, ou se é por isso. E provavelmente aquilo que a Patrícia estava a dizer era o que eu faria, que é, esta empresa não é para mim. Eu acho que isso acontece, a desilusão. Para um diretor de recursos humanos pensar, até pode executar a tarefa, porque naquele momento, diria eu, naquele momento se vê obrigado é o trabalho, não é? Mas eu acho que acaba por começar a existir a desilusão com aquela empresa e eu não me identifico com isto. Existe isso e existe a escola dos filhos para pagar. Sim, porque naquele momento, vai saltar por cima da mesa e eu não preciso, não é? Ou seja, não aceitaria. Posso. Mas há uma desilusão. O que eu acho é que tu, no momento em que o fizeres, não estás a despedir uma pessoa, estás a despedir vários. Não é? Porque despedes a pessoa, autodespedes-te. Sim. Então e o outro filme? E os outros todos. E o outro filme que é, ok, eu não queria fazer isto, mas eu sei que isto vai ser feito, e se for por outro, é feito muito pior e muito mais duro. Deixa-me ficar cá na mesma. Mas então eu diria outra coisa, que é, nós falámos aqui do CEO, do diretor-geral, dar-nos essa instrução. E a pergunta que se pode colocar é, então, e a respectiva direção? Tem alguma palavra a dizer? Está envolvida? Não está? Não, neste caso não estaria, porque é aquilo... Direção o quê? Direção direta ou direção... Chefia direta, direção... Okay. Não, mas era da Estou minha a extrapolar. equipe. Não, a pergunta é porque era da tua direção. Ou seja, o diretor-geral, ou o CEO, ou o dono, dizia... Estás a encostar o pessoal a um canto. Não, mas é interessante. Isto é a história do ovo e da galinha, não é? Porque numa organização, pelo menos aquela em que eu estou a interpretar, estamos os três, digo eu, na mesma linha, com que nos identificamos, isto jamais aconteceria, porque nós não estamos ali para sermos administrativos. Estamos ali para gerir um conjunto de responsabilidades dentro da nossa área de competência, que é completamente diferente. E eu, já há muitos anos, e esta posso dar de borla mesmo para quem quiser ver. Vou escrever e tudo. Eu há uma pergunta que já há muitos anos não deixo de fazer em todo e qualquer processo de seleção em que me vejo envolvido. Que é, se a pessoa que está a considerar e a avaliar a possibilidade de me selecionar gosta de yes menos ou não. Ora bem. Porque se gosta, olha, vou evitar aqui um erro de casting. Quando tiveres que pagar Claro. a internacionalização da Laurinha e da Isabel, Leonora... Isabel, já o fiz várias vezes e mais... Já tive que lembrar a minha chefia várias vezes dessa pergunta que lhe fiz e da resposta que me deu. Eu estou-me a rever muito no que o Nuno está a dizer. Mas aqui não está em causa, desculpa, João, aqui não está em causa que vocês façam ou digam Isabel, ou não, não mas é? mais É o uma vez, conflito mais uma interior. vez, não está em causa o que é dito, mas a forma como é dito. Eu entendo. Eu não estou aqui para confrontar ninguém. Aliás, aquilo que eu procuro transmitir imediatamente à pessoa é, eu estou aqui para... como uma espécie de consciência das tuas tentações e de te evitar cometeres alguns erros. E é colocar a tónica numa perspectiva completamente diferente. Porque se nós executarmos aquilo que nos é pedido muitas vezes sem aplicar qualquer filtro, não estamos verdadeiramente a contribuir para aquilo que são os objetivos das pessoas. E há aqui outro ponto. Agora, Isabel, isto é tudo muito bonito de falar. Há aqui outro ponto que é, cada vez Treinadores de bancada é fácil, não é? Cada vez mais os recursos humanos são ouvidos também para dar a sua visibilidade sobre quem está acima, não é? Ou seja, acaba por haver uma avaliação quase que de nós sobre a nossa chefia Tens tido muita sorte. para corporativo. Tens tido muita sorte. Não, Talvez. mas não querendo fugir de todo, a tua questão é super pertinente e coloca-nos coloca-nos numa posição da questão, já passou. A questão ética, porque é verdade que mas aí ainda vai mais longe do que a questão da ética, a questão dos valores. Agora há uma questão também, vamos ser mais provocadores ainda. E se eu, que estou aqui a dizer que não e tal, eu despeçam-me a mim e tal, será que o meu CEO, imagina, não gosta da pessoa porque ela de facto não é boa e eu sou super protetor com ela?
Pode acontecer Sim, isso. sim, mas isto já é na circunstância de ferir as razões que o levam a, A questão é a o quanto fazer esse esse pedido, líder que é não é? colocado nesse papel, E eu não é acho, legítimo. se despede, porque eu não gosto dele, não é? O líder, neste caso o DRH, vamos imaginar, não é? Tinha medo, no caso e que tinha é medo. corajoso, e eu por mim sim, quer dizer, antes aquela pessoa, porque os meus valores são tudo. Outra coisa é a escola das miúdas, isto e aquilo, que depois, como é que é dizer, compactuar com essa decisão e executá-la, na realidade, não é? Será que é uma questão de valores que fica em causa ou é uma questão de teve que decidir, quase de sobrevivência? Ou não é? então entra numa lógica do Grossmarkt, não é? Que é, estes são os meus valores, se não servirem eu mudo. Pois, exato. Não é? Mas lá está. E vamos ser realistas sobre uma coisa, não é? Muitas vezes a liderança que pede isso ao DRH, o DRH com outra função, não interessa, não é? Mas que pede isso a essa segunda linha, não é? Para tomar essa decisão, muitas vezes sabe muito bem do perfil e da necessidade e da condição dessa segunda linha e joga com isso também, não é? E, portanto, há pessoas que não têm plano B, não é? E então e deixam de ter valores, abdicam dele. Talvez sim, não é? E talvez ainda assim seja a decisão correta, não é? E estás a falar já da parte da manipulação da Claro, da então, coisa. mas é isso, não é? Porque senão o quê? sentava-se ao lado do diretor que vai despedir a pessoa, sentava-se lá ao lado a dizer que é uma decisão conjunta. A verdade é que nós não estamos livres de que essas situações aconteçam. E isso tem muito a ver com o papel e a responsabilidade também que nós temos. Mas temos é que ter todos a consciência que, por vezes, acabamos por seguir uma determinada, ou por enverdar por uma determinada carreira, fruto das oportunidades que surgem, o que seja. Mas acho que, a partir de determinada altura, temos que ter todos a consciência de que a forma como nós gerimos e respondemos para este tipo de coisas em tudo o resto Claro que que sim. fazemos, não só E marca na o nossa nosso vida caminho. profissional, Claro. mas também na nossa vida pessoal Ora e bem, familiar. eu não tinha- Restante, E o é respeito óbvio, que essa mesma mas é isso, liderança Nuno, tem é isso pelas mesmo. posições que tomas ou não Eu tomas. estou-me a imaginar a contar isto à minha mulher e a dizer, olha, vou ter que despedir a pessoa porque o meu chefe mandou-me. Desculpa, Eu cada não vez me que falas sentiria na tua bem. mulher tens que dizer que é a mulher da tua vida. Só a mulher eu fico... É verdade. Até porque enganar uma, Deus me livre, já não vou mexer mais. É que... Isabel, eu acho que é muito isso. Não se trata de estarmos aqui a adorar a pílula, trata-se de, efetivamente, se nós acreditamos na função que representamos de alguma forma, não podemos dizer uma coisa e depois fazer outra. Sim, mas há dois níveis, não é, Nuno? Que é aquele nível em que tu vais ter com o teu CEO, seja de onde for, não é? E defendemos tudo isto que estamos aqui a dizer, e ainda assim não há nada a fazer, e temos que tomar aquela decisão, ou não. Então, fecho da história. Isto aconteceu uma segunda-feira. Eu saí na sexta-feira e a pessoa ainda hoje lá está, passado alguns anos. Porque tinha que ser assim, não é? Foi nessa Tinha que altura ser assim. que a Isabel Mas despediram-te a teve ti ou tu é que expatriar. despediste? Não, tu é que evitaste despedir não, e foste fizemos embora. um acordo, porque eu disse que não fazia. Eu disse, ok. eu estou a mandar é para fazer. Eu disse, Exato. não. E disse, então, vou-me embora. Mas, pronto, E- então vais-te embora. E atenção, é diferente. Esperando que eu... Dá um beijinho. Tão querida, não é? Pronto, Mas princípios. são poucas as pessoas que fazem isso, Isabel. Pá, porque E não menos as precisava podem. também, porque não precisava de Era o que comprar eu os estava a dizer. E menos as iogurtes, podem. porque não precisava. Não é? Sim. É. Olha, Mas quem está do outro lado não quer saber do contexto. Ora bem, mas eu acredito, atenção, agora não querendo inverter tudo aquilo que disse, eu acredito que todos nós possamos ter um preço, eventualmente. Se calhar, eu há 10 anos fazia a Este mesma não tem que coisa ser porque não financeiro. tinha responsabilidades, não tinha filhos sequer. E hoje fazia porque tenho filhos. E não conseguiria olhar para os meus filhos, por exemplo, de uma maneira... Porque eu acho Isabel, mas deixa-me acho que fazer tem muito a uma ver com isso. pergunta. Não foi dada qualquer explicação nem apresentado qualquer argumento? Porque uma coisa é nós não concordarmos com o argumento. foi. E foi o verdadeiro? Eu não sei. Pois. É isso. Mas também nunca, a pessoa que era para ser despedida também nunca soube que isto aconteceu. Boa. E Nunca a pessoa que Vai mandou saber agora. despedir ainda lá está? Ainda lá está. Também. E ainda é Tem a função o que tem. topo. Já viram o trabalho que o George Clooney nos dá? Isto é uma chatice, não é? E a outra senhora que eu não me recordo o nome. Só para vos dar aqui uma ideia de alguns pontos-chave daquilo e que tem tudo a ver com aquilo que nós falámos, estão aqui 7 pontos relativamente àquele excerto, não é? E vamos em qual? Não, já referimos todos, por isso é que é interessante, não é? Que é empatia em momentos difíceis, não é? E a diferença entre o homem e a mulher mais jovem, neste caso, para não estar só a dizer George Clooney, depois não lembro do nome dela, portanto é isto. Empatia, mas tem experiência também. Sim, Não é? sim, tem claro. ali muito, Claro. já Maturidade. muito saber. E é isso. É. Mas eu diria que este é aquele mais de senso comum para quem. Esta parte eu nem disse porque senão veio o dark side, não é? Mas eu muitas vezes assumia empresas só para reestruturar. Era o meu papel enquanto consultor, depois se tornava CEO. Portanto, o despedimento em escala fazia parte simultaneamente com a contratação de outros, não é? Portanto,
Sim, de facto, eu tornei-me um bocadinho mais robô na gerir as coisas, mas levando as emoções também, mas não as levando para casa. Não é? A tal história que metes 200 de lado, infelizmente, e és o mais carinhoso e empático possível, genuinamente, mas salvaste 800. Não é? Que se não fosse feita a reestruturação, isso serve um bocadinho também para gerir a coisa. Mas o outro ponto... chegar. É verdade, não é? Claro que sim. Na verdade é essa. Isso é outra parte da gestão, que é a parte fria das decisões que tens que tomar. Isso eu não estou a pôr em causa. E amanhã, se eu tiver que Mas eu voltar tenho um a fazer, papel vou diferente do voltar a vosso, fazer. porque o meu papel é o papel de alguém que vem de fora para fazer isso. Certo? Não é alguém que está lá e que há ali já aquela dimensão quase meio familiar, meio profissional, não é? Sim, com as equipas, mas eu é com os diferente, não é? 700 também era de fora. Pois. Eu era de fora, mas vivia lá. Vivi lá meses seguidos, lá dentro. Onde? Quando lá. estavas expatriada? Não. Agora estamos aqui à pesca, não é? Tentou. Eu, se me permitem, eu experienciei uma situação e vi um despedimento que considerei super injusto, não consegui compreender esse despedimento também não foi de um dia para o outro, foi de um momento para o outro, e para mim resumiu-se numa desilusão para com a empresa. Portanto, a partir daquele momento, há um bocadinho que falámos sobre isso, que eu não me identifico com a forma como o fizeram, e portanto Foi um desvínculo emocional. foi completo. E portanto, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda, ou mais mês, ou menos mês, portanto, ou por minha vontade, ou vontade da empresa, a coisa ia acabar. Porque quando nós não nos identificamos com os valores de quem está a conduzir ou a dirigir Lá a empresa... está, se não precisares de comprar os iogurtes para os putos. Pronto, eu acho que é uma questão temporal Senão, até se nós calhar pensarmos o que é que vamos fazer à Mas nossa isso é vida. terrível, isso é uma dose de realidade ali que é Pois terrível, é. mas é tão real. Pois não é? Mas é pensar um bocadinho, não pode ser já, porque a vontade emocional era já, Claro. mas como não pode ser já... Claro. É uma questão de tempo. E depois o tal contexto também mais macro, que É verdade. em que país estamos, em concreto, com o que tem de bom, o que tem de mau, que de facto que é, até nem tenho plano B, mas ele vai surgir. Não é bem assim, não é? Nessa ótica. Segundo ponto, o redirecionar, que foi o que ele fez, não é? A conversa para o futuro. Não é? Quer dizer, o problema era no presente e ele começou a canalizar para o futuro. Reenquadramento da situação. Não é? Dar várias perspectivas. Quer dizer, ele influenciou, mas houve uma dimensão ali de manipulação clara, não é, do discurso, mesmo ainda que uma manipulação construtiva. Isto não é uma opinião, não é um facto, não é? Quer dizer, é uma opinião, não é? Importância dos sonhos e da realização pessoal. O senhor queria ter um curso de culinária, não é? Queria ser cozinheiro, não é? E de repente até me coloca a fotografia dos filhos dele, que ele olha para a fotografia. Enfim, e aqui deixa-me colocar-vos uma pergunta a todos também, não é? Mesmo quando é com bom intuito, obviamente, e quando é de forma construtiva, aquilo é manipulação, ok? Influência, que é mais fofinho, não é? Portanto, manipulação é negativa, influência é pela positiva, não é? Pronto. Mas aquilo que ele fez é uma coisa que vos parece bem. Eu não acho que seja errado, ok? Eu acho que... É arriscado. É arriscado. Pode correr muito bem ou pode correr muito mal. Porque há outro, ele disse fuck yourself, não é? Mas... Não, porque é arriscado. Quando presumimos que sabemos o que o outro está a sentir. Por vezes isso é pouco empático. E o momento, não é? Há momentos em que eu deixo que alguém calce os meus sapatos, há momentos em que eu não quero que ninguém calce os meus sapatos. Houve uma coisa que eu acho que ele demonstrou e que eu acho que faz toda a diferença, que é, ele sabia com quem é que estava a falar, ele preparou-se. E isso faz toda a diferença. Por isso não deviam ser conversas difíceis. Quem se prepara não tem conversas difíceis. As conversas E são sempre entretanto, olhar para o Nuno e mandar uma boca ao João. Gosto de ti. As conversas são sempre desafiantes, boa. mas de Gosto facto, mais. pelo menos, ele demonstrou que teve a preocupação de, antes de se reunir com ele, olhar para o currículo dele, conhecer a experiência dele, os hobbies dele, e isso eu acho que faz sempre a diferença. Mas por isso é que eu referi que é importante nós adaptarmos a conversa à Claro, pessoa que temos claro à que nossa sim, frente sempre. e de não os tratarmos todos de igual modo. Claro que sim. E tinha outro ponto que era, e último, a importância do propósito e da velocidade no trabalho, porque no fundo ele levou-o a concluir que não só não tinha ido atrás dos sonhos dele, até lhe disse que quanto é que valia o sonho dele, que foi o primeiro salário, não é? No outro lado, mas a importância do propósito e da felicidade no trabalho, que é se ele era realmente feliz naquele trabalho das 9 às 5, não é? Que ele diz, não é? E na verdade, muitas das pessoas que nós temos que, enfim, fazer sair da organização, despedir é sempre um termo chato, não é? Até temos plena noção que a pessoa não quer continuar ali naturalmente, não é? Mas não é uma pessoa feliz naquilo que faz, não é?
ou está acomodada, ou é bem paga, ou olha para o panorama empresarial, económico, social e percebe que não está assim tão mal, mas não é propriamente feliz, não é? Mas aqui vem novamente a ótica um bocadinho da manipulação, não é? Quer dizer, também ninguém lhe garante que ele vai ser feliz. Mas às vezes não é manipulação, é a realidade. Imagina, aconteceu há relativamente pouco tempo, há uns anos, já na UBEI, uma pessoa que claramente não estava feliz no que estava a fazer. E havia um vínculo emocional também com a pessoa que nos estava a levar a não ter a tal conversa difícil. Mas também tinha um desempenho... O desempenho não era medíocre. ótimo. Não era ótimo. Notava-se claramente que... não é medíocre, era ótimo. Não, quando Sim, a pessoa não, está desencantada, talvez. Claro. Notava-se que Mas já faltava lhe tinha sido dado esse feedback? Já, mas havia dificuldade na própria pessoa em aceitar e eu acredito que o feedback nem sempre foi dado. E isto é muito importante. Quando nós lidamos com pessoas boas, ou boas pessoas, nós às vezes temos mais dificuldade em ser straight to the point. Mas temos que ser transparentes. Certamente. Porque senão a probabilidade de nós tratarmos as pessoas como crianças aumenta drasticamente. Também, passa a redundância, a probabilidade de elas se comportarem como tal. E era aí que eu queria chegar. Não, e era aí que eu queria chegar. Que ia custar naquele momento, aquele feedback, mas tinha que ser dado. Por uma questão de que era melhor para todos. E a verdade é que aquela pessoa, passado tu há pouco falaste em 6 meses, foi menos, 3 meses estava num outro projeto profissional que era claramente a cara daquela pessoa e nessa altura, já muito mais fria, não é? De todas aquelas emoções, porque já estava há alguns anos na empresa, a pessoa reconheceu que isto foi realmente a melhor coisa que me aconteceu, porque mais uma vez a pessoa estava aí sim conformada, mas também não saía daquilo. E a verdade é que explodiu o seu nível de motivação. Estiveste na fila do IFP. Pois, essa conversa é muito interessante, Obviamente. João, mas eu outro dia encontrei uma pessoa, por acaso, casualmente, que trabalhou numa organização onde eu trabalhei, foi despedida quando regressou de licença de maternidade, okay? Já tinha sido substituída, mantiveram-na durante ali uns tempos, estamos a falar de marketing, porque era a altura da campanha, era a altura do pico, okay? E foi despedida, 2, 3 meses depois de regressar. E ela dizia, foi a maior felicidade que me aconteceu, mas sofri muito. Claro. Mas sofri muito. E isto tu nunca apagas. Ainda assim teve um final feliz. Sim, teve um final feliz, mas não vais nunca tapar aquele buraco que ficou ali naquela pessoa. Estamos a falar de coisas diferentes, Tiago, permite-me, que há pouco nós estávamos a falar de casos de pessoas que se calhar tinham desempenho, que tu não tens argumentos, digamos assim, técnicos para dizer... É mesmo aquela coisa, não és tu, sou eu, não é? Como no fim das relações. O problema não és tu, o problema é a empresa, nós temos de tomar decisões e... Ou a tua mãe, às vezes é a sogra o problema. E depois é assim, ajuda muitas vezes, e eu sei que, como é que é? Manda quem pode, obedece quem deve, não é? Mas ajuda muitas vezes, depois, e assumindo longos debates e dando por vencido, sim senhor, então vamos falar os dois. Vamos falar os dois então com a pessoa. Sim, puxar. Que é para evitar o disco disso. Mas isso, sabes, eu tenho uma teoria. Como assim? Não. É aquela velha teoria. É aquela velha teoria de dizer assim. Quando é o teu chefe que te diz, despede aquele. Exato. Eu também tentei. Pois, não. Mas depende da relação entre Eric e... Mas sabes o que é muito giro? O que é muito giro nisto, e acontece de certeza com vocês também, que é haver aquele gestor que olha para o lado e critica tudo e mais alguma coisa daquele departamento. E tu dizes, ok, mas tu és capaz de fazer melhor, agora vais ficar com este departamento. E tudo o que era mau, afinal, já tem tudo uma explicação. Tipo governos. Não querendo levar para a política, mas é exatamente isso. Porque o que está no outro quintal, o que está no outro partido, o que está no não sei o quê, é muito fácil de eu criticar. Agora, quando está comigo, já tudo tem uma desculpa. É que eu adoro ir ao futebol. Olha. Porque toda a gente sabe sempre como é que devia fazer. Sim, os treinadores, lá está o treinador de bancada. Por exemplo, amanhã o Benfica tem que... Ora, aí está. Se pudesse, conduzia a generalidade dos processos de seleção num estádio de futebol durante um jogo.
Porque é aí que verdadeiramente conhecemos as pessoas. Depende, mas a pessoa tem que gostar de futebol. Claro, Eu acho que claro, comigo não ia sacar muita claro. coisa. Não, mas é aí, Eu não é aí percebo, que, eu não é aí que percebo algumas aquela pessoas se revelam. É aí que algumas pessoas se Eu revelam. gosto de ir, mas não é brutal. para ver o futebol. É brutal. É só para jantar. Não. Também é. Boa. Mas também é. Não, é para ver as pessoas a ver o futebol. Pois é isso. É como eu também tento ler bastante. Sim, por essa experiência, sim, sem dúvida. Às vezes é melhor que ler um livro, não é? É melhor que ler um A livro. onda, eu ainda estou para perceber como é que se meça a onda num estádio, porque aquilo tem vários anéis. Tanto quanto eu sei é no México, não é? Não, mas A onda mexicana, a ola mexicana. aquilo que são vários anéis e como é que se organiza de tal maneira que as pessoas começam a levantar e anéis diferentes e Sabes andares porquê? diferentes? Naquele caso as pessoas têm um propósito comum. É verdade. É brutal. Porque há ali uma coisa que E é as muito une, giro. não é? A coisa que Devia eu mais ser como gosto- as Desde empresas. aqueles que o jogo ainda não começou e tal. Mas você já- Olha como aquele gajo está a aquecer. Aquele gajo é uma nódoa. Mas é muito giro. E pronto, óbvio, como todos vocês, sou muito atento a estas questões, não é, do comportamento humano. E é muito engraçado ver, por exemplo, como é que tu andares com a camisola do teu clube, Sentes mexe com a com os interação com as outras pessoas. Há sempre aquele que passa por ti. Sabes, pessoas que, se tu fores vestido normalmente, não se metem contigo. Olha, tu vires que a camisa do Também se Sporting. cumprimenta, mas vestidos à civil ninguém se cumprimenta. Exceto quando entramos num elevador com jogadores, o que é que eu digo? Estava contigo, André? Então era André. Ah, Patrícia, desculpa. Estava a ver. Mas a Andreia Estava a ver que era também a Andreia, estava. Mas a Andreia também estava. Porque ela, André, disse-me isso ontem também. Ontem não, no outro. Eu até tenho pena dos jogadores, para ser franco. Eu nem quero imaginar, nem Ah, quero mas é logo imaginar. assim, porque era do nem outro quero imaginar. clube, não é? Bom, nem quero imaginar. Devia ser do melhor. Para eles saírem do elevador e nós entrarmos. Fogo, a sério. Portanto, e nós conseguimos. Como é que eles reagiram? Bem, na boa. Ficaram desmotivados e agora amanhã aquilo Na boa, vai- disseram, pronto, com os doidos a gente não pode enfrentar. Vá, saiam que nós Queremos descer. Então, conseguimos estar quanto tempo? Para aí 2 horas a falar de despedimentos. Houve uma parte gira que foi sobre os nossos convidados, não é? E depois para 1 hora a falar de despedimentos. Portanto, é construtivo, ou não? É o que é. É o que é, Mas faz parte da vida dos recursos humanos. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que Isso foi o que te disseram. É o que é. é o que é. É o que deve haver muita gente a dizer isso mesmo no processo de entrevista. Vocês têm alguma coisa que queiram dizer ou questionar aqui este pessoal experiente do RH também, aqui como a Isabel e como a Sara? Porque isto não é só nós. Eu acho que já nos debitarmos foram para aí. brindando também com várias experiências coisas. também. Eu acho que isso é interessante. A Isabel tem o desfecho para fazer. Ah, é? Pois é. Expatriado ou não. Não vou responder. Não vai ser hoje. Vamos ver outro vídeo ou está bom porque já nos alongámos? Sim, eu acho que Já sim. acabaram as eu acho que está pipocas, ótimo. pois. Acho que podemos fazer um brinde. Vamos embora. Porquê é que eu fico sempre com a garrafa? És o Estava host. planeado, não é? Porque és o host. Temos todos para o brinde? Não, eu não tenho. Não, somos 3 hosts. Vocês são 3. Mas tu és o host da garrafa. Soa sempre bem. Então, à nossa e ao The Human Factor. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado.